Pessoal que está entrando, hoje o assunto é odontologia do sono e eu estou vestido a caráter. Hoje nós vamos falar sobre como dormir bem, qual é o papel da odontologia na qualidade do sono e qual é o nosso papel para o paciente e o que isso interfere no dia a dia do clínico e quais são os sinais e sintomas que a gente consegue observar que interferem dentro das questões odontológicas. Então o sono é muito importante. O Dr. Daniel Bonotto vai falar sobre isso, atendendo aos pedidos do meu querido Rogério, que está aí superando, né, Rogério? O Dr. Daniel Bonotto vai falar de odontologia do sono. Então, nada mais, nada menos do que eu já fazer uma homenagem e dar essa dormidinha aqui com a minha colcha muito, muito macia, muito boa e meu, né, boa noite que eu roubo do avião isso daqui. Só esperar o professor Bonotto. Lógico, não dá para dormir sem tomar um remedinho antes. Uma saúde ao professor Daniel Bonotto. Diz que quem dorme bem mesmo é recém-pai, viu, Suissac? Aqui, Dani. Professor Daniel Bonotto! Eu já tô aqui lógico pra dormir já. Você veio preparado, cara? Eu hoje também vim aqui, ó. Ali, ó. Isso aqui pra dormir não tem, né? Eu não tenho. Hoje a noite vai ser boa. Hoje preciso de uma noite boa. Na verdade, eu tô dormindo muito mal ultimamente, cara. Tá louco. Quer dizer, mal não, dormindo pouco. Mas essa situação toda, né, cara? A nossa ansiedade, ela perturba a gente aí, né, meu? Não cara, e assim, tudo, né? Tudo envolve. Aí tem horas que eu fico de madrugada só pensando bobagem. Mas com certeza, né? Antes só fazer. Antes fosse produzindo ou se divertindo, né? Exatamente, mas ultimamente é só... Ô, Luizão, um abração, cara. Querido Luiz, está aqui aí, tava perguntando se ele dorme bem ou não. Cara, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Cara, eu que agradeço, que é isso. Eu que agradeço. O Rogério Carneiro chegou e falou assim, Du, pede para alguém falar com a odontologia do sono. Eu printei e mandei para você na hora, né? Falei, cara... Tamo junto, cara. Vamos lá. Vamos tentar, pelo menos, né? Vamos tentar, cara. O Bonotão que vai estar aí. Cara, ficou calor agora. Vamos acordar, porque agora a gente vai falar sério. Tamo aí. Né? 2 golinhos do uísque já dá uma esquentada, pô. Porra, cara, esse uísque é um uísque que eu gosto bastante, que ele é bom, barato e sabe quando desce bem? Então não precisa ser caro, você só precisa Esse é o Double Black, tem um fumaciado bom. Sei, eu gosto também, dele. Bom. Gosto dele. Mas isso aí. O Jack é sensacional, né, cara? Isso não pode... desce mesmo. Eu quero ver se eu faço cara, queria te... Sávio. Porque ele fala de uísque. Cara, é verdade. Cara, eu queria te agradecer de novo, meu. Eu vi que ontem o Kern tava aí falando com você, né, cara? Legal. Você só chama uns caras assim da estratosfera, e daí tô eu aqui no meio, fico envergonhado, cara. O outro cara da estratosfera. Mas assim, uma alegria tá aí batendo esse papo de novo contigo. Outro assunto que eu gosto bastante, né, cara? E vamos lá, vamos ver aí o que o pessoal quer saber sobre isso, né? Perfeito. Eu pensei em algumas questões, né, Dessa vez a gente não combinou nada, né, cara? Eu te mandei 2, 3 imagens ali, mas a gente não... Só arrumei. A gente não bolou nenhum roteiro aí. O que é bom porque eu basicamente tenho um monte de dúvida e vou te perguntando, né? Então, vamos ver se a gente... Se eu consigo atender aí, né? Mas eu pensei em algumas coisas, assim, pra gente começar a conversa, e daí, à medida em que a galera for perguntando, a gente também vai tentando responder e ajustar a conversa, e o uísque vai descendo e vai ficando cada vez melhor. Cara, né? Eu só tenho compromisso às 9 da manhã, então tô aqui até... Eu também. Então, fechou. Cara, muito mesmo obrigado, porque além de você ser um cara extremamente comprometido, você tem as crianças para cuidar, tem a Dani também sempre muito parceira, quando eu falo alguma coisa de você, ela vai lá e tira um sarro, porra, incabelável, Edu.
Cara, mas é muito adjetivo para um cara. Foi muito só. bom, cara. Tava caminhando, veio vindo na hora. Sensacional. Dani, na primeira conversa que a gente teve, foi muito bom que você contou a tua história, e eu gosto muito, ontem o Kern também contou a história, muitas pessoas me mandaram mensagem, falaram assim, cara, eu não sabia da história dele, e eu acho isso muito legal, porque a gente acaba trazendo e mostrando para as pessoas que, tipo, um cara como você, que é uma referência em disfunção temporomandibular, em Curitiba, no Paraná, no Sul, no Brasil, que as pessoas sempre têm você como referência, não surge do nada. Um cara como o Kern não surge do nada, como o Milton, como o Marcelinho, e graças a Deus, a Ju, todos os meus como convidados. Você. Eu tenho bons amigos, Fala sua modéstia, pô. E aí, cara, eu gosto muito dessa história, e eu queria que você, se você pudesse contextualizar a questão da história da odonto do sono, como que ela entrou nessa importância, tipo, pra gente saber, cara, mas da onde que esses caras resolveram dormir e cansar o odonto, né? Cara, você sabe, eu vou falar, vou tentar responder você, né, dentro do que eu conheço da história, assim, aonde que a odontologia entrou na medicina do sono, né? E aí a gente tem que, e aí vou tentar me colocar o momento que isso veio para minha vida profissional também, né? Cara, a medicina do sono, ela é uma área, uma especialidade, né? Assim, uma área de atuação médica relativamente recente, né? Relativamente nova. Os avanços em medicina do sono, eles se tornam mais, assim, eles ficam mais frequentes, né? As publicações, volume de publicação, volume de conhecimento. A partir ali dos anos 70, começa alguma coisa e vai. Claro que antes disso já havia, né, algum movimento, mas a coisa pega corpo, né, muito recentemente, né. Eu lembro quando a gente estava na faculdade, cara, de a gente ter... Eu lembro de que teve um evento de 2 horas, né, sobre sono. Eu tenho esse certificado até hoje, né. E o professor era um professor lá da Unifesp e ele falava, né, que era a década do sono. Isso cara, dá vergonha até dizer o ano, né? 99 e 2000, né? 99 e 2000. Ô Adilson, um abração pra você, cara. Querido, obrigado por você estar aí. Né? Saudade de vocês. E então, cara, assim, eu queria dizer que é algo relativamente recente, né? E que o estudo do sono, né, da medicina do sono, ele continua assim bombando forte, né? Então, o volume de publicação, o tanto que avança isso é impressionante, né? Então, tem muita coisa que a gente ainda precisa conhecer, né? Então, a gente tem muitas dúvidas ainda, né? Então, é uma área que cresce a passos largos, né? E a odontologia, talvez ela entrou nessa por meio dos aparelhos, no primeiro momento, né? Por meio dos aparelhos orais. Perfeito. Né? Então, dentro de alguns distúrbios do sono, principalmente, né, a apneia, que é aquela desordem em que ocorre uma redução, né, uma interrupção da questão de ventilação, né, da respiração, que o indivíduo para de respirar durante o sono. Eu não me recordo agora o ano, né, mas surgiu um aparelhinho para protruir língua, que puxava a base da língua, a língua para frente e, consequentemente, super confortável, deve ser uma coisa legal. Né? Então, ali começa, eu acredito, né, a questão de olharem a boca, né? Então, dentro da medicina você tem várias áreas, né, várias especialidades médicas que atuam na medicina do sono. Você tem a otorrino, né, em função da questão de palato mole, de tonsilas, né, da orofaringe. Então, você tem uma série de intervenções cirúrgicas que podem ser feitas nessa região, né. Você tem a pneumo, né, pela questão da ventilação, né, e você tem o neuro, né, porque muitas dessas alterações de sono estão ligadas a questões neurológicas ou podem interferir em questões neurológicas. Então, são várias especialidades médicas que atuam nisso, né. E à medida em que os estudos vão progredindo e quando vem o advento da polissonografia, eu acho que a galera começou a notar que algumas coisas aconteciam na boca também, né? E aí você tem, né, mais recentemente agora
um interesse crescente pela questão do bruxismo, né? Onde entra o bruxismo dentro dessa fisiopatologia. O bruxismo que é tão importante, né? Ele é tão caro para nós da Odonto há tanto tempo, né? Ele começou a aparecer, né, nessas pesquisas de sono e aí o dentista, né, junto com a questão dos aparelhos orais, ele passa a fazer parte dessa equipe, né? Perfeito. Perfeito. E cara, já de antemão, desculpa se eu atravessar, existe uma guerra de vaidades nesse campo também ou não? Cara, Porque, eu acho assim, que não, eu pelo menos não vivo isso, não. Porque eu sei que na Buco tem um baita problema com a relação com cirurgião de cabeça e pescoço, muitas vezes com otorrino, com plástico. Eu sei que tem uma guerrinha, enfim, ou eu posso estar falando besteira, até o Lucky Buco entrou, então, né? Deixa eu dar um oi aqui Deixa eu dar um oi aqui pro Rodrigo Teixeira, nosso vice-presidente da Sociedade Brasileira de Orofacial, grande Rodrigo. Cara, eu acho, cara, que assim, ó, pelo menos no ambiente que eu vivo, cara, tá? Eu vejo um clima de muita parceria, tá? De muita... Que bom. De muita mão dada para ajudar o paciente, sabe? De muita troca de informação, de experiência. O clima, assim, esses caras participam dos nossos eventos, eles abrem espaço para a gente participar deles, né? Então você vai ver na grade de eventos de sono o dentista falando, você vai ver na grade dos nossos eventos de dor médico do sono falando, sabe? E eu pelo menos a impressão que eu tenho na minha micro bolha, né? Porque a gente acaba vivendo a nossa própria bolha, né? Eu sei que existe essa confusão com a galera da Buco aí, mas eu não vejo isso muito forte, não com os médicos do sono, cara. Eu acho que é um clima de muita parceria. Os grandes centros de pesquisa, você tem equipes multidisciplinares atuando, né, cara? Então, mas, assim, pode ser que role e como eu não convivo nessa situação, eu desconheço. Ah, que bom, cara. Mas melhor assim, porque todo mundo em prol de resolver uma questão que é nova, que está evoluindo, que está em ascensão e todo mundo se ajudando, né? Isso acho que é exato, cara. Cara, essa percepção da Odonto, você falou que ela começou meio que entrando em relação aos aparelhinhos, né? Eu tive o prazer de fazer uma vez esse aparelho, acho que quando eu fazia aperfeiçoamento com você. Que se alguém não sabe, eu fiz aperfeiçoamento com você, depois fiz especialização com você, recomendo as duas, faria de novo, mas eu sou um péssimo aluno. Que é isso, pô. E aí eu sempre falo, olha, eu fiz especialização para eu diagnosticar melhor e eu continuo encaminhando para o Bonotto, não me meto. Dentro desse aspecto do bruxismo, propriamente dito, porque está relacionado com o sono, eu gosto muito daquela relação que você coloca entre as fases do sono, entre a colocação e o efeito que isso tem. Então, esse acho que é mais ou menos isso que quando o Rogério falou assim, puta, falar sobre a odonto do sono, o papel hoje já passou desse outro monstro aí, Marcelinho. O papel hoje já passou de ser um aparelho e hoje ele tem um papel muito forte de diagnóstico e tratamento. Como que a gente está hoje aí? Como é que você está hoje nesse campo? Cara, eu queria até... Vou aproveitar a tua pergunta, cara, que é sensacional, para discutir um pouquinho dessa questão, né, talvez da fisiologia do sono, aonde que o bruxismo entra, né? O que a gente sabe um pouco hoje sobre o bruxismo, né, que é uma das coisas que eu acho que é fundamental. A gente está num canal de prótese aqui discutindo, então eu vou sempre que der, eu quero trazer, cara, chamar atenção para algumas coisas que é importante para o reabilitador oral. Né? Eu agradeço, mas não precisa focar, porque a ideia é que... Né, mas não, eu sei. Trazer, aí eu entendo. Eu sei. E assim como você fala que o que você aprendeu de DTM, você aprendeu com a gente lá, o que eu aprendi de prótese, eu aprendi com o professor Cunali e aprendi com vocês, né? Assim, é claro, toda a nossa formação de graduação foi muito boa, mas assim, aquilo que a gente arrasta conosco, né? Pô, você, a tua equipe, né? O pessoal da UP, Marcelo, né? Putz, eu às vezes visto o jaleco de reabilitador oral no consultório, hoje muito menos do que antes, né?
E eu acho que é importante que a gente estabeleça alguns links, cara, porque eu percebo que nós, reabilitadores, né, e eu me incluo junto, porque às vezes eu ainda visto esse jaleco, às vezes a gente come Muito bola bem, com algumas inclusive. coisas, cara, tá? Então, assim, em geral, nós dentistas estamos bastante preocupados com bruxismo, né? O reabilitador, ele está bastante preocupado com bruxismo, mas ou ele não sabe ou ele esquece que alguns outros distúrbios do sono interferem no seu resultado, interferem na longevidade dos seus trabalhos, e eu acredito que existe muita falha diagnóstica, principalmente de apneia, tá? Tem muito paciente com destruição oclusal severa que vai para a conta do bruxismo, quando na verdade ele é um baita apneico, e aí você termina a tua reabilitação, faz uma placa para bruxismo, piora a apneia do cara, né? Então, a gente tem que discutir algumas coisas nesse sentido, sabe, Edu? Perfeito, cara. Perfeito. Então, eu vou voltar para a tua pergunta, meu. Assim, eu vou tentar colocar, claro, isso uma área bastante pesada, eu vou tentar tornar a questão um pouco mais, mais palatável aqui para a gente, né? Nosso sono, ele é dividido em várias fases, né? E a gente dorme, é importante falar por que a gente dorme também, né? O sono ele é fundamental para a nossa sobrevivência, né? É durante o sono que a gente reequilibra uma série de sistemas do nosso organismo, e daria para ficar aqui o resto da hora falando só disso, né? Do porquê dormimos. O resto da hora não, porque você tem mais do que isso, a gente vai e volta, o tempo é teu, meu irmão. Você tá em casa. Tá bom, vocês que mandam. Fica à vontade, cara. Então, assim... o sono é extremamente importante, não há dúvida disso, né? Cada vez mais a gente aprende o quanto ele é importante, né? O que acontece durante o sono, né? A higiene que, por exemplo, as células da glia fazem no nosso sistema nervoso central, né? Equilibrando neurotransmissores e uma série de outras situações, né? Para que estejamos prontos para o próximo dia, né? Sem contar questões hormonais, né, do sistema, enfim, tá? O sono é extremamente importante, né? E hoje a nossa sociedade ela evoluiu, né, de uma forma que o nosso sono ele está cada vez pior, tá? Veja, eu gosto muito de Engenheiros do Havaí, né? Tem uma música que ele fala o seguinte, né? Que você que tem ideias tão modernas é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Então, geneticamente, cara, eu e você, se a gente pudesse voltar no tempo e morar na caverna, a gente ia ser igual aos nossos antepassados, né? Geneticamente a gente não mudou, tá? Esses caras, e não precisamos pensar no homem das cavernas, não. Eu posso falar do meu pai. O meu pai, até os 18 anos, morava na roça, sem luz elétrica, tá? Exatamente isso, cara. Eu falo do meu pai na hora que você falou. Como é que tá o sinal aí? Tá cortando um pouco ou não? Tá normal? Não, cara, o teu som às vezes tá batendo alguma coisinha, não sei se é o teu coisa aqui, mas tá tudo bem. Tá. Não, que deu uma cortadinha aqui. Então, cara, assim, o que acontecia, né? Vamos falar do pai, então, para não falar do homem das cavernas, não parecer tão distante. Né? O meu pai, uma geração atrás de mim, ele anoitecia na roça, eles tinham um lampião, então a luz era baixa, né? Ele tinha trabalhado o dia inteiro, então estava fisicamente cansado, né? A minha avó obrigava eles a estudar, então ele estudava com luz do lampião e dormia cedo, né? Porque estava cansado e porque ficou no escuro. Se ele ficou no escuro, ele produziu um hormônio extremamente importante chamado melatonina, que é um hormônio indutor do sono, tá? Que hoje, como agora pula uma geração, eu e você, a gente leva o celular para a cama, né, e fica mandando luz para dentro do sistema nervoso central, né? E muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos, né? A gente deixa eles num ambiente cheio de estímulo e de luz, né? Então não dá tempo de produzir, cara, né? As pessoas reclamam que dormem mal, mas eu acho curioso porque você não pode estar bombardeando o seu sistema nervoso central com informação e com luz e aí de repente apagar um botão e acha que vai fechar o olho e dormir. As pessoas se boicotam, agem contra si mesmas, cheio de luminosidade e realmente... Eu me coloco as pessoas, o Eduardo faz isso. Sim, eu faço a mesma coisa, né? E aí hoje a gente compra melatonina no potinho para tomar a cápsula, né? Porque a gente não consegue produzir, tá? Porque não fica no escuro, né?
Então, o nosso sono hoje, ele é muito pior do que ele foi, né? Talvez nunca na história a gente dormiu tão mal, né? Tem trabalhos que mostram, por exemplo, até a questão de quantidade de horas, né? Algumas décadas atrás a gente dormia quase 2 horas a mais em média do que dorme hoje, né? E além da questão da quantidade, a gente tem um sono muito ruim em função dessas situações aí que eu citei, tá? Mas quando a gente finalmente consegue dormir, a gente tem um ciclo, né, de sono. Né? A gente tem, o nosso sono ele passa por algumas fases, né, que vai de um sono superficial, né, estágio 1 e 2, e depois o N3, né, que seria um estágio mais profundo de sono, e o sono REM, que é onde tem aquele movimento rápido dos olhos, né, e cada uma dessas fases, ela tem a sua importância dentro da arquitetura do sono, do reequilíbrio do nosso organismo, né. Então, esse ciclo de sono não REM e sono REM, ele se repete ao longo da noite, né? Cada ciclo dura aí em torno de 90 a 100 minutos, tá? Então um pouco mais que 1h30, e isso vai se repetindo ao longo da noite, tá? Isso eu queria te perguntar, desculpa te cortar, Orlandinho, querido, meu som tá baixo, veja se melhorou. O Orlando é um baita reabilitador de Santa Catarina, cara. O Mauro e o Marcelinho estão tirando sal. Eu tomo, na verdade, eu sempre tomo xarope. Hoje que eu tomei uísque porque meu irmão está aqui batendo papo comigo. É sempre xarope para dormir. Melatonina. O professor Moresca está aí também. Grande abraço, querido, Mauro. Esse cara, olha só. Eu até fico pensando, o que será que eles pensam que a gente está, né? O que o Eduardo, esse bobalhão aí, que está querendo? Eu estou querendo que meus amigos venham falar coisas boas. Cara, nesse aspecto de fazer esse ciclo do sono, existe um número de... Eu sei que você vai esmiuçar o ciclo, a fase dele, mas existe um número ideal de ciclos para que eu tenha uma recomposição fisiológica desse sono? Esses ciclos eles vão se repetindo mais ou menos nesse intervalo, né? Então, em torno de 1h30, né? Em média, a gente vai dormir aí em torno de 7, 8 horas, pensando no indivíduo adulto, né? De 6 a 8 horas. E esse ciclo vai se repetir 4, 5 vezes ao longo da noite, tá? E a cada vez que ele se repete, muda alguma coisa em termos de distribuição dessas fases, né? Por exemplo, o sono REM, que é o sono dos olhos se mexendo, né? E geralmente onde a gente sonha... Né? Exato. E é onde a gente sonha, ele vai ficando cada vez com uma duração maior, né? Ele ocupa uma proporção maior dentro do ciclo, à medida em que a gente a noite vai passando, né? Então, os últimos ciclos, eles têm uma proporção maior desse sono REM, né? Em que a gente sonha, o nosso corpo nessa hora tá extremamente relaxado, mas a atividade cerebral ela é muito parecida com a da vigília, né? Por isso que uma fase se chama sono paradoxal, porque a atividade elétrica, né, as fases, as ondas cerebrais, elas são muito semelhantes à vigília, né, durante essa etapa. Então, isso vai se repetindo, né, e acontece que uma série de nhacas podem acontecer durante a nossa noite, né. A gente tem uma série de doenças do sono, de distúrbios do sono, né. Eles têm várias classificações, né, mas talvez as que mais nos interessem na odontologia, né, são, primeiro, a insônia. A insônia, ela tem, e aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para mim, para a minha especialidade. A insônia, ela tem uma fortíssima associação com dor, tá? Com dor musculoesquelética, e aí entram as disfunções temporomandibulares, né? A gente, de novo, né, vou reforçar, nós na odontologia fomos extremamente calibrados, treinados para ficar olhando o bruxismo, né? E a gente esquece, às vezes, de outros distúrbios do sono que tem uma relevância grande, né? Então, às vezes, a gente está vendendo uma placa oclusal para um paciente que está com dor temporomandibular, quando a gente tem uma questão de insônia e todas as quebras, né, as quebras de reequilíbrio do sono de um paciente que dorme mal e o quanto isso interfere em falta de modulação, então um paciente que acaba modulando mal a dor, né, e isso, às vezes, é muito mais representativo para a manutenção do quadro de dor do que o bruxismo em si. Tá? Então, a gente precisa ampliar um pouquinho os horizontes, né? Então, insônia é um distúrbio do sono muito importante para a gente. O bruxismo, obviamente, por todas as razões clássicas, vamos falar um pouquinho mais dele, porque ele é importante nas reabilitações orais aqui, que é o tema do teu canal, né? O mote. E a apneia, né? A síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? A apneia e hipoapneia, que
tem também uma relevância fundamental, ela tem uma prevalência muito grande, uma prevalência brutal. Muitos dos pacientes que a gente trata, que a gente reabilita, são apneicos, muitos não sabem, tá? E isso interfere nos nossos trabalhos sem a gente perceber, isso boicota a longevidade das nossas restaurações sem a gente saber, tá? Então isso é importante a gente falar um pouco, meu amigo. Tá? Posso perguntar, então, claro. Eu tenho condições de olhar para esse paciente e matar a charada putz, aqui cara, esse cara está fazendo apneia, ele não sabe, mas está fazendo apneia. Aí você pergunta, tá, o seu cônjuge fala alguma coisa? Não, eu moro sozinho. Você dorme bem? Ah, eu não sei, eu durmo pouco. Enfim, a gente tem como, cara, você vai fazer uma polissonografia porque você não está legal? Cara, isso é mais difícil, né? Ainda na tua clínica de reabilitador. Por quê? Porque ele não foi lá para isso. Tá? Ele não foi lá para isso, ele não sabe muitas vezes que tem. E se nós reabilitadores não estivermos atentos a isso, a gente deixa passar. Tá? Então tem sim algumas características que elas são marcantes nesse paciente. Né? Tem algumas características fenotípicas, por exemplo, situações de risco para a apneia. Aquele paciente que tem um queixo para trás, tá? Uma retrognatia. Tá? Então, tudo que vá reduzir o espaço, o volume de ventilação da orofaringe, vai aumentar o risco para a apneia. Tá? Então, tem sim. Aquele paciente mais retrognata, o paciente que tem volume de língua, que tem palato, o palato mole, baixo, tá? Em que você olha, e aí existe uma classificação, depois a galera entra aí, dá um Google em classificação de Malampati. Tá? Eu devia ter colocado a imagem aí para você carregar, esqueci. É uma classificação em que você, olhando o paciente de boca aberta, né, você observa o espaço que você tem entre língua, palato mole e orofaringe. Tá? Então, você consegue perceber ali, né, se você tem um estreitamento. Aquele paciente que tem o pescoço largo, paciente de risco, paciente obeso. Tá? Então, tudo isso propicia, favorece, é fator de risco para a apneia. Além disso, o apneico ronca. Nem todo roncador faz apneia, mas o apneico ronca. Tá? Então, em geral, as pessoas não sabem que fazem apneia, mas elas sabem que roncam. Mesmo quem dorme sozinho, eventualmente já dormiu com alguém e deve saber já acordou que com ronca. O próprio ronco? Ou acordou com o próprio ronco, né? E geralmente quando a gente acorda com o próprio ronco é porque a gente está fazendo apneia, né? Então, existem algumas dicas, né, que a gente vai observar, tá? Em termos de dentição, né, a galera geralmente está muito preocupada com desgaste, né? O desgaste é motivo, inclusive, de reabilitação oral, né? O paciente perde estrutura, ele perde função, ele perde DVO, e a gente vai devolver isso para o nosso paciente, né? E em geral, e eu vejo isso bastante, cara, porque volta e meia eu recebo paciente indicado de colegas, Bonô, estou te mandando paciente com bruxismo. E o paciente chega e a gente observa que sim, de fato ele tem bruxismo, mas ele também tem desgaste de outra etiologia, ele tem um desgaste por erosão, né? E aí a gente sempre pensa, primeira situação, refluxo, né? O refluxo, né, queda de pH, desgaste, tá? Desgaste de outro padrão diferente de desgaste, né? Do que o desgaste do bruxismo. Constituição salivar, a gente pensa em qualidade e quantidade de saliva nesses pacientes. E aí é curioso o seguinte, paciente que tem refluxo, né, ele aumenta risco, isso é comórbido para bruxismo e apneia, tá? Fragmentação de sono. O paciente apneico, ele muitas vezes faz ressecamento de boca, tá? Isso altera a qualidade e quantidade de saliva e favorece desgaste, tá? Então, você reabilita esse cara pensando no bruxismo e às vezes, se você não se liga que ele tem apneia e a gente não trata essa apneia, ele continua comprometendo a estrutura, porque ele continua com a questão do pH ruim durante a noite. Por isso né? você falou, você coloca uma placa, não resolve porque você põe mais um bloqueador de vento, de ar. E você joga mais para trás. Exato. Porque a placa joga mais para trás. A placa para bruxismo,
ela vai fechar ainda mais, porque ela leva a mandíbula para uma posição mais cêntrica, né? Então, vai fechar ainda mais a orofaringe, né? E aí você agrava a apneia do sujeito, né? Então, o reabilitador tem que estar atento a isso, ele precisa conhecer um pouco sobre a apneia. Quando a gente coloca uma placa, Dani, desculpa, quando a gente coloca uma placa... Vamos lá. Em um paciente que você terminou uma reabilitação, você põe uma placa, eventualmente ele relata que está dormindo melhor. O paciente que faz apneia, se eu coloco a placa, ele relata uma piora no sono ou ele não percebe isso e a gente simplesmente não tem melhora no quadro dele? O que eu vejo bastante, porque o paciente raramente ele tem essa sensibilidade com relação à apneia, né? Outra coisa, deixa eu só voltar na pergunta anterior, o paciente apneico em geral é um paciente que tem um dia cansado. Ele está sempre cansado, né? Porque como ele passou a noite fragmentando, né? Toda vez que ele faz apneia, ele faz superficialização de sono. Ele volta do sono profundo para o sono superficial, né? E ele passa, né, a noite toda lá fazendo superficialização. Então ele tem uma qualidade de sono muito ruim, o que vai gerar uma sonolência excessiva diurna para ele. É outro sinal que eu tinha esquecido de falar. Mais uma dica, deixa eu voltar para mais uma dica importante aí, tá? Existem questionários para isso, tá, Du? Isso é uma outra dica legal. Existem questionários, por exemplo, de sonolência excessiva diurna, existem questionários para avaliação de risco de apneia, tá? E isso aí você põe lá no Google, você acha tudo isso, tá? É disponível, você pode incluir, você não precisa colocar na tua anamnese para todos os pacientes, você pode ter algumas dessas impressas numa gaveta, que quando acender aquela luzinha da apneia, você, opa, faz favor, preenche isso aqui para mim, e aí você tem um score, tá? E aí isso te embasa para, por exemplo, pedir o exame, o padrão ouro de exame, que é a polissonografia. Cara, eu divaguei e esqueci da pergunta. Em relação à placa oclusal, quando você coloca um paciente que não relata ter apneia, ele tem uma melhora, muitas vezes, do sono. E se isso, se o paciente que tem apneia, ele relata o contrário ou ele não faz diferença? Não sei se isso chega a pontuar. Não, isso. Então, assim, o paciente, ele raramente tem essa percepção tão refinada com relação à apneia, mas ele tem do ronco, tá? Então, o que é muito comum a gente ver quando a gente come bola com isso, e a gente faz uma placa, às vezes o paciente volta para ajuste dessa placa com dias de uso, uma semana, 2, 3, e ele fala, olha doutor, eu estou me sentindo um pouco melhor daquela dor que eu tinha aqui, mas eu estou roncando muito mais. Tá? Por quê? Porque você fechou ainda mais o espaço de ventilação, né? Então, esse é um sinal muito característico, essa questão do aumento do ronco, né? É porque provavelmente a gente deixou passar aí alguma coisa importante, tá? E a gente tem ferramentas, né, cara? A gente tem como driblar isso quando a gente percebe, quando a gente faz esse diagnóstico, né? Existem várias estratégias, várias técnicas para que você possa tratar esse paciente, né? Você possa proteger o teu trabalho de reabilitação oral, as tuas próteses, as tuas coroas, as tuas facetas, sem a placa oclusal, tá? Ou com ela, mas associado a outra técnica. Não sei se já dá para a gente falar, vamos entrar em tratamento ou... Bora, vamos, que já teve pergunta. Discutir um pouquinho. Não, fica tranquilo. Tá. Na verdade, assim, quando você vai entrar em tratamento, eu nunca consegui ter um pensamento linear. Esse é o pior problema que eu tenho eu como também. professor, cara. Então a gente vai e volta, vai. Na hora que estiver no tratamento, eu vou falar uma pergunta. Aí, no máximo, você vai falar assim, porra, Dudu, você é burro, você já tá bêbado, você não viu que eu falei isso? Eu já tô ficando alegre aqui. Cara, assim, ó, antes de começar a falar de tratamento, eu queria dar uma chamada de atenção na galera, assim, né? Numa boa, né? Aquela dica, não é uma comida, é uma dica. Cara, em geral, a gente se interessa muito por tratar, por resolver. A gente quer a dica do tratamento, da terapia, daquilo que vai estar na lista do orçamento, que eu vou pôr preço e vou pagar os meus boletos. E eu adoro fazer isso, né? Você também, a gente precisa, né? É a nossa profissão, isso é extremamente importante. Mas o que eu vejo, cara? Eu vejo muito esforço para aprender a tratar e pouca vontade de aprender diagnóstico, de aprender a parte chata, de aprender a fisiologia do negócio, do porquê das coisas, né? A diagnosticar, tá? Perfeito. Então, assim, a gente precisa estudar mais diagnóstico. A gente precisa diagnosticar melhor quem é o nosso paciente,
tá? Para poder personalizar melhor as nossas terapias, tá? A gente não pode tratar todo mundo do mesmo jeito, né? Porque elas não são as mesmas pessoas. E isso faz tanta diferença, cara, que se você pensar que se a gente para de pensar só em tratamento e resolve melhor o diagnóstico, primeiro, muitas vezes você vai tratar mais coisas que você não tinha visto antes, ou você trata pontualmente sem sobretratar e você fideliza um paciente que volta para chama mais gente para tratar com você. Então, se ficar nesse pensamento, preciso pagar o boleto da BM agora, é um pensamento muito errado, né? Eu concordo muito com você, que se a pessoa tiver esse carinho com o diagnóstico, fatalmente o tratamento dela vai ter que ser ampliado. Ela vai trazer um plantel de procedimentos muito maior. Exato, exato. Esse retorno ele vem, cara. Quando você trabalha certo, esse retorno ele chega, né? Então, é que dá trabalho também, né? É gostoso aprender, por exemplo, né? Nós vamos falar um pouquinho de aparelho de avanço, né? Pô, eu quero aprender como é que a moldagem é diferente, o registro é diferente e tal, mas é bem mais importante do que isso é você aprender a diagnosticar quem é esse indivíduo, quais as características, né? Qual que é o padrão fenotípico que pode ser mais responsivo ou não, tá? Então, a gente precisa estudar bem isso, cara, né? Eu gosto sempre de falar isso quando a gente vai falar de tratamento, porque eu vejo isso em várias áreas, né, cara? Então, em várias especialidades da odontologia, né? Muito esforço para tratar e pouco esforço em diagnosticar, pouco esforço em planejar, né? Então, dito isso, cara, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Vamos. Eu não sei qual foi a pergunta que veio, se é sobre os aparelhos de avanço. Não, só quais são as possibilidades de tratamento de apneia. Tá, na verdade, então vamos lá. Aí você vai ter que dar aquela contextualizada. Essa doença, esse distúrbio do sono, a gente pode tratar desse jeito, não sei se vai dar para fazer tudo isso. Beleza, mas, vamos lá. Né? Vamos tentar. Cara, então vamos lá. A apneia, o que acontece na apneia? Voltando à questão diagnóstica, né? Existem tipos de apneia, e você vai saber isso baseado num exame chamado de polissonografia, tá? Então, depois que você recebe a polissonografia, você vai ver que tipo de apneia esse paciente tem, né? Se é uma apneia central, né? Se for apneia central, a gente não trata, não é odontológico, tá? Se é uma apneia obstrutiva. A apneia obstrutiva é aquela que acontece porque a orofaringe aqui, ela fecha, né? Então ela obstrui e ela atrapalha a ventilação, o ar não vem. Então, qual que é a diferença da apneia central? Na apneia central não existe o esforço respiratório, tá? Então, esse paciente não está fazendo força para respirar. Enquanto que na apneia obstrutiva, está fechado aqui, mas ele fica puxando. Né? Existe o esforço respiratório e isso a polissono mostra, tá? Então, você vai ver lá o número de eventos, né? Existe uma classificação de apneia leve, moderada, severa, né? Ou grave, enfim. Né? Então, até 5 eventos de apneia ou hipopneia por hora é considerado dentro de uma margem de normalidade, tá? Você usou o termo hipopneia. Qual que é a diferença? Quando você tem uma redução, você não tem uma obstrução completa, né? Você tem uma redução, né? Ela acaba muitas vezes repercutindo, né, na oximetria do paciente, né? Então, mas existe alguma ventilação ainda. Então, de 0 a 5 considera normal, de 5 a 15 uma apneia leve, de 15 a 30 uma apneia moderada, e acima de 30 eventos por hora é uma apneia grave. Cara, tá? Ou seja, imagina... A cada 2 minutos você está despertando. Exato, né? Eu já vi polissono com 72 eventos por hora, né? E daí com certeza tem bem mais graves que esse. O cara não dorme, o cara tá dançando ali, tipo, tá dando chilique, loucura. Então, isso, assim, porque você imagina, né, a cada 2 minutos, como você falou, e assim, o evento de apneia ele tem uma determinada duração, são eventos de 20, de 30, então a cada 2 minutos ele ficou 30 sem respirar, aí ele microdesperta, ele volta, né? Ele volta e daí ele aprofunda o sono de novo, e aí ele para de respirar por mais 30, 40, e isso vai, né? Tá? Ou seja, então você imagina o que é o... A respirada dele é o único momento em que ele oxigena e já desliga de novo. Só que para respirar ele superficializa sono, então ele sai do sono profundo. Então você imagina a qualidade de vida desse indivíduo em vigília, né? Meu Deus. Então tá? Então, veja, primeira situação,
a apneia grave, a priori, não é responsiva ao aparelho de avanço mandibular, que é esse aparelho que está aí, né? Existem vários desenhos, né, desse tipo de aparelho, né? E todos eles basicamente vão fazer a mesma coisa, eles vão gerar uma protrusão mandibular, né? Eles vão avançar a mandíbula no intuito de aumentar o espaço orofaríngico, né? E aí, consequentemente, você tem um aumento do volume, né? Acho que até tem uma outra imagem, cara, não sei se foi a segunda ou a terceira que eu coloquei, que é de uma reconstrução aí, ó. Né? Você tem aí uma tomografia Cone-Beam com uma análise volumétrica da região da orofaringe, né? O indivíduo em máxima intracuspidação e depois com o aparelho de avanço, você tem um aumento expressivo desse volume, tá? Então, quando aumenta o volume, né, distende esse tecido, o ar vai passar ali e reduz ronco, tá? Então a ideia é fazer esse tipo de avanço. Agora, a apneia grave, acima de 30 eventos por hora, né, a literatura vai mostrar pra gente que esse avanço, né, mesmo em níveis de protrusão bastante avançadas, muito perto da protrusão máxima, ele não costuma ser suficiente, né, para trazer a normalidade da apneia do indivíduo, né? Então, o que a gente faz? A gente acaba indicando esse tipo de aparelho para casos de apneia leve e moderada, tá? E deixa a apneia grave para tratar com outras ferramentas, né? Qual que é o padrão ouro, gente, para tratar a apneia? Qualquer grau, tá? É um aparelhinho chamado CPAP, que é um aparelho de ventilação, uma máscara, existe uma máscara nasal, que vai soprar ar lá. É um compressor do lado da cama, que você dorme ali com... Quem gosta de dormir com ventilador? Eu gosto de ir para Beltrão, cara, que lá é calor, eu durmo com o ventilador, porque o ventilador fica fazendo aquele barulho. Às vezes está frio, eu ligo o ventilador por causa do barulho. Então eu sou um excelente candidato à adaptação com o CPAP. Mas é um compressor que você tem do lado ali, né, pequenininho e tal, e faz esse movimento. Ele, de fato, como você falou, hoje esses aparelhos melhoraram muito, né, cara? Quando a gente começou a trabalhar com isso, né, alguns anos atrás, era uma queixa muito frequente do paciente, era primeiro o preço, aparelhos eram muito caros no Brasil, e segundo, era barulhento, ele fazia pressão contínua, né? Então, era muito desagradável dormir com ele, né? Daquela os aparelhos melhoraram, soprando na cara. Exato. Dele. O aparelho melhorou muito, cara. O CPAP... Pô, você... você aí tirando um sarro de mim. Sim, tá esquentando aqui já, ó. O Jack Daniels tá esquentando. Cara, o que o CPAP melhorou? Hoje você tem um aparelho bem delicado, ele é pequeno, ele é silencioso, ele não atrapalha, né, o parceiro, a parceira. Os aparelhos, né, eles são automatizados. Cara, você compra um CPAP muito bom na faixa de uns 3,5. Tá? Ele tá que nem aqueles instrumentais de Ender, tá reciprocante, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Exato. Então ele percebe, né, o teu esforço respiratório e ele consegue ajustar a pressão de ar ao teu esforço. Então você está inspirando e está fechado, ele vai fazer mais força. Você está expirando, né, ele vai interromper. Existe o umidificador, então esse ar ele sai aquecido, umidificado, então... as máscaras melhoraram muito também, né? As máscaras nasais elas melhoraram, são mais delicadas, existem vários modelos para o paciente testar. Geralmente os representantes eles alugam, né, um aparelho para o paciente se ele quiser testar por um tempo, né? E é isso aí, Maurício. Eu vou falar de avanço bimaxilar também. É bem isso mesmo, né? O CPAP então, gente, ele é padrão ouro, mas ele não é a única técnica, tá? Por quê? Porque não é todo paciente que adapta, tá? Por que ele é padrão ouro primeiro? Porque o CPAP bem calibrado, ele zera a apneia no paciente, tá? Então, todas as outras técnicas que a gente vai discutir, elas são comparáveis ao CPAP, ou seja, todos os estudos vão tentar comparar os desenhos do aparelho, vão comparar, o CPAP é o padrão ouro, tá? Então, ele bem calibrado, ele vai zerar a apneia do paciente, tá? Só que não é todo paciente que consegue usar
por causa desse desconforto. Ele tem uma cânula, existe uma curva de adaptação e não é todo paciente que vai usar, né? Antes a gente tinha a questão da limitação do preço, né? Hoje já, né, isso diminuiu bastante, né? E existe essa possibilidade, a pessoa não necessariamente precisa comprar, ela pode alugar, né? Pode... O que eu ia perguntar para ti, dentro desse diagnóstico que o médico, o dentista, enfim, a benzedeira vai fazer com o cara, como é que eu vou, porque às vezes só benzendo, né? De novo, vou voltar às minhas origens. Benzer é sempre importante. Ou benze ou enterra essa porcaria que não para de me roncar, que me parece uma bitoneira aqui em casa. Mas enfim, você pega essa situação, primeiro tenta-se o CPAP, ele não adapta e a gente busca outras alternativas, faz um conjunto, cara, você precisa emagrecer, você precisa fortalecer, fisioterapia, avanço bimaxilar. Qual é como que você enquadra de acordo com o paciente, com as características dele, para tal tratamento? Você tem algumas características, algumas dicas, né, do fenótipo do indivíduo que vão, por exemplo, permitir que a gente tenha uma previsibilidade maior ou menor do sucesso do CPAP, do aparelho de avanço, por exemplo, né? Então, por exemplo, o paciente que tem um palato mole menor, tá? Mais curto, ele é um paciente mais responsivo. Tá? O paciente que tem 3 passes curtos, ele é um paciente mais responsivo. Tá? Então tem algumas dicas aí que dá para a gente avaliar, né? Porque tem desde cirurgias de reposicionamento bimaxilar, mas tem cirurgia de tensor de véu palatino também, não tem? De você remover... Tem. São cirurgias que a otorrino faz, né? Úvalo, palato, blá, 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 flastia. Então, cara, daí assim, onde a odontologia entra, né? Vamos chegar nisso, né? Então você tem o CPAP, que muitas vezes ele é prescrito, indicado pelo médico, ele é padrão ouro, não é todo paciente que se adapta. Você indicar um CPAP numa apneia leve, moderada, muitas vezes, até o próprio médico, eu vejo muitos médicos que falam, não, tenta um aparelho oral, tenta uma coisa mais simples, né? Porque, assim, às vezes dá a impressão de você estar, talvez, palato úvulo faria isso mesmo, tá? O Jonathan ajudou a gente aí. Obrigado, meu amigo. Esse é um monstro da boca. E aí, cara, aonde entra a odontologia? Né? Basicamente em 2 intervenções, tá? Na questão dos aparelhos de avanço e na cirurgia de avanço, bimaxilar. Tá? As duas têm uma boa efetividade, tá? Tem uma eficácia comprovada pela literatura, bastante significativa. Tá? Tem as suas indicações e as suas limitações. Né? Então, por exemplo, o paciente... qualquer cirurgia ortognática, né? Mesmo quando envolve estética, o paciente muitas vezes pesa muito para tomar essa decisão. Né? Então, e estética geralmente é a coisa mais importante da vida das pessoas, né? A pessoa não quer saber se ela está respirando ou não, ela quer estar bonita. Exato. Né? Então, eu poucas vezes nesses anos eu consegui convencer alguém a fazer cirurgia de avanço, tá? Por causa de apneia, certo? Então, por causa da estética, vai facinho, né? Vai mais fácil, né? Então, eu vejo essa questão, né? O aparelho de avanço, cara, ele tem uma eficácia muito boa para apneia leve e moderada, mas ele tem alguns cuidados, né, que a gente tem que ter, o paciente tem que estar ciente, porque ele não é completamente inócuo, tá? É um aparelho que pode trazer efeitos colaterais, cara. Por exemplo, aumento da compressão articular. Por exemplo, desenvolver sintomas de TTM. O paciente vai ficar numa postura forçada, né? Inclusive, o trabalho de doutorado do professor Cunali, nosso mestre, nosso professor, foi o cara que me apresentou a odontologia do sono. Tá? Azeitonas dá um tempo. Grande nome da especialidade, né? Um ícone da especialidade no Brasil. Né? O doutorado dele foi justamente para avaliar essa questão está publicado, né, no Journal of Facial Pain, se não me engano, essa questão, essa limitação
do aparelho de avanço nos pacientes com DTM. Porque antes era uma contraindicação absoluta. Se tem DTM, não dá para usar porque vai piorar a DTM, não vai aderir. E o Paulo pôde mostrar que quando você entra com terapia de suporte, com exercícios, e você aborda a DTM de outra forma, você consegue usar o aparelho de avanço, ele passa a ser tolerado, tá? E aí, a gente hoje consegue, né? Ela passou a ser uma contraindicação relativa, tá? Então, você trabalha a DTM e pode usar o aparelho, mas o paciente tem que saber disso, né? Que mesmo um paciente sem sintomas pode desenvolver. E o que eu vejo como o principal porém no aparelho de avanço, cara, é que às vezes ele gera alterações de posicionamento dentário e modificação oclusal, tá? Então, você pode ver giroversões, você pode ter abertura de diastemas e você pode ter uma alteração do padrão oclusal para anterior, ou seja, essa mandíbula fica protruída e você estabelecer uma relação mais perto do topo, tá? Entendi. Então eu já vi isso acontecer algumas vezes e aí é bastante desagradável, porque você foi tratar uma coisa e criou um problema de solução complexa, né? Porque você a solução disso é ortodôntica, um aparelho de reposicionamento, uma placa dentada, para você fazer esse cara, não existe, até onde eu saiba, tá? Pode ser que eu não saiba, mas até onde eu sei não existe um protocolo para isso, tá? Eu vou te contar o que eu faço. Eu primeiro tiro o aparelho e aguardo, às vezes faço uma placa convencional, mando o cara para o CPAP, faço uma placa para bruxismo para tentar ver o que volta, né? E esperar que a zona neutra alinhe esses dentes. Até tem trabalhos do Laerte Schenkel, que ele faz, às vezes, a palatinização em grupo, ele simplesmente levanta, faz pistas planas para tirar de oclusão, e os dentes, pelo simples posicionamento da zona neutra, quem me trouxe isso foi o queridíssimo Bruno Kraft, o simples posicionamento dos dentes na zona neutra e a pressão bucinador, enfim, bochecha e lábio e língua, faz com que os dentes se reposicionem. Então, talvez só a relação de zona neutra já resolva muitas vezes, né, Dani? Nesse conceito de colocar simplesmente a placa. E tem uma situação que essa modificação de padrão, né, se discute um pouco se ela, de a mandíbula avançar um pouco, se não é uma acomodação da própria TM, né? Você pode ter um aumento da fibrose em região retrodiscal e esse côndilo passa a não voltar tudo que ele voltava antes para fundo de fósforo, né? Então... E até um afinamento da banda anterior do disco em função dessa projeção. Então, isso, cara, sempre tem que ser colocado para o paciente, cara. Eu costumo ser muito transparente na hora de passar essas opções, né? Para o paciente apneico. Você tem aparelho de avanço, ele tem essas limitações, você tem a cirurgia de avanço bimaxilar, que tem a sua, digamos assim, a sua complexidade, tá? Ela é linda, maravilhosa, mas é uma intervenção complexa. E você tem o CPAP, que é um aparelho extremamente eficaz, é padrão ouro, mas é uma geringonça que tem que dormir do teu lado, né? E que se você for viajar, ele vai na mala com você, tá? Então, tratar esse paciente não é fácil, né? Você vê que as 3 opções que a gente tem, que tem boa efetividade, elas têm... o paciente não tem vida fácil com nenhuma delas, né? Como é que está o mercado hoje? O paciente vem para você e você joga para o médico joga para você, ou os dois estão acontecendo? As duas coisas acontecem, cara, né? Eu não trato esse paciente sozinho, tá? Às vezes a gente faz o diagnóstico, às vezes o meu filtro principal de entrada é sempre DTM, né? E a gente tem uma relação muito forte de DTM com distúrbio do sono, com apneia, né? A apneia tem uma força de associação bem importante com dor crônica, e alguns outros distúrbios do sono também, né? Então é muito comum eu referir paciente para o médico do sono, tá? Muito comum. Mas acontece o caminho de volta também, né? Eu recebo indicação desses médicos para confecção de aparelho oral, né? Ou pacientes que eles já tentaram o CPAP, o cara não se adaptou, ou que era uma apneia leve e eles acharam que não valia a pena, tá? Então a gente recebe também essa via, né? Tanto da otorrino quanto da neuro, né? Para confecção de aparelho de avanço. Tem essa questão mercadológica que ela é bidirecional aí, né? A gente tem que trabalhar esse cara em equipe, tá? E assim, nunca trata sem polissono, né, cara? Tem que ter, a polissono ela é obrigatória como parâmetro inicial para avaliar os parâmetros iniciais e depois é necessário repetir
para você avaliar a efetividade, né? Se o aparelho está sendo efetivo, se está conseguindo reduzir os níveis, né, de apneia ou não. Agora, a própria polissono já é praticamente uma necessidade de ficar em vigília, né, cara? Porque outro examezinho difícil, né, de fazer. Se discute bastante isso, né? É uma adaptação, uma noite diferente, né, da noite usual, com certeza, né? O ambiente, os sensores, é um exame que certamente para muitos pacientes, aquela noite ela é muito diferente da noite de casa, né? Mas ainda assim é padrão ouro para diagnóstico de distúrbios do sono, né? E é muito curioso... Ela já considera esses vieses, né? Não adianta, ela já considera. Exato. Isso. E é muito engraçado, às vezes o paciente fala, nossa, eu não dormi nada, né? E aí você vai ler a polissono, o cara dormiu 6 horas e meia. Essa é a história da minha vida. Então, eu pisco o olho, acordo de manhã, eu nem dormi, apaguei. Então... Dani, antes de você falar sobre o Biologix, que para mim nunca ouvi falar no Biologix, desculpa, Anne, eu vou só confirmar, Anne, só me confirma se é aquele aparelhinho que fica no dedo e que conversa com o celular, é esse? Biologix, não tenho certeza. Só confirma se é esse. Me parece aquelas coisas tipo Tabajara, não conheço. Cara, quero voltar e falar do Biologimix, Super Mix, Mix Mesher, e voltar a falar de bruxismo em 5 minutinhos. Eu vou tomar uma Coca-Cola. É esse mesmo, a Anne já falou. É esse mesmo. Eu vou tomar uma Coca-Cola. Agora eu vou lá buscar Coca-Cola, 30 segundos. Quem tiver aí, Jojo, volta aí. Você já falou umas coisas legais também. Você vai abrir outra? Eu vou abrir outra. Não, agora eu vou de Coca-Cola, cara. Quando eu começo a... Não, digo, você vai abrir outra transmissão? Live. Eu vou fechar. Tá bom. Eu ia abrir outra garrafa de uísque, mas eu deixei para depois. Eu vou salvar essa, que provavelmente vai ficar no IGTV, não está mais salvando no Stories. A Anne até falou, isso depois vai para o canal. E aí eu volto para abrir outra aqui, tá bom? Me dá uns minutinhos. Tá bom. Someone like you. Daniel Bonoto voltou. Veio aí, Dani. Sérgio? Tô abrindo aqui devagarinho, porque eu cheguei no mercado correndo. Sabe aquela impressão que você vai estourar ao vivo uma coisa aqui? Cara, se não se importar, vou continuar no uísque. Não, absolutamente, cara. É que o Marcelinho já cantou pedra que... O Marcelinho disse que eu vou virar alcoólatra, sem vergonha, só porque ele não bebe. Não vou, não. É que já está provado que uma dose de uísque por noite me faz feliz. Isso está comprovado na literatura. É tudo que você precisa. É tudo que eu preciso. Os demais, eu não sei. Cara, vamos lá. Aí. O que é o Algamix, Biologimix? Biologix, cara, ela perguntou se eu conheço. Deixa eu só fazer um parênteses. Entrou a sensacional, a icônica Luciana Signorini. E esse doce vai estar comigo fazendo uma live aqui também. Puta, pô, que beleza, hein? A Lu é demais, cara. Como você falou, estratosféricos, né? Pô, eu fico envergonhado de estar falando aqui. Que é isso, no meio de gigantes. Que é isso. Mas vamos lá, cara. Assim, ó, do Biologix, eu não sei se a colega que perguntou, ela já voltou para a sala aí, mas assim, ó, eu já ouvi falar, tá? Eu não... basicamente, pelo que eu entendi, tá? É um oxímetro de dedo que capta, faz a oximetria, e você tem aí um aplicativo de celular também que verifica alguns outros parâmetros de Tá pegando sono, até Covid, né? Essa porra aí, né? Tá certo até pra Covid. Pô, todo mundo quer um oxímetro agora, né? Mas assim, ó, o que eu não conheço, tá? E aí, o que eu não sei é o quanto que ele tem de validação, tá? Ou seja, o quanto que ele tem o quanto que ele pode ser comparável aos parâmetros de uma polissonografia, tá? Então, eu confesso para você que eu tenho para a colega que perguntou ali, meu conhecimento, eu ouvi falar da tecnologia, do aparelhinho, mas eu não li nenhum artigo de validação, não sei se foi feito, não sei o quanto confiável a técnica é, tá? Então, o que eu recomendaria, e depois agora eu fiquei curioso, eu vou dar uma estudada, ela colocou ali 88%. É razoável, né?
eu acho que a questão maior é ver a validação, como foi feito, quantos estudos tem, tá, amostra, enfim, tá, esses parâmetros. Toda tecnologia nova a gente tem que ter esse tipo de cuidado, né? Então tem que sempre pensar o seguinte, né? A indústria ela sempre quer vender um produto, a questão é, o produto de fato funciona, né? O quanto que ele é confiável, né? Então a gente tem que ter essa crítica, né? Então, né, não cair na conversa do vendedor e ver o que está publicado, onde está publicado, como foi feito, tá? Eu prometo que eu vou dar uma estudada aí nisso aí, que eu fiquei curioso agora que você perguntou. Perfeito. Eu conheço muito bem o Algamix, tá, Anny? Algamix é um aparelhinho que você coloca o pó, coloca água e sai o aginato manipulado para você. Sensacional. Labor Dental, por 3 contos você tem um desse. Meu irmão... Pô, dá para comprar um CPAP. Exato. Em vez de você não ronque, emagreça, faça exercícios físicos, não beba e você pode comprar um Algamix. Cara, falando em bebê... Boa. Existe aquele pessoa que dorme e não resolve, porque ele não entra, né? Mas, assim, como é que entra essa medicação? Como é que entra a bebida alcoólica? Como é que entra essas interferências extras no sono, cara? No sono. E depois eu quero voltar e a gente vai encerrar... Bruxismo. Tá bom. Cara, essa questão das substâncias interagindo com o sono, elas é um assunto bem importante, tá? E eu vou até extrapolar um pouquinho, vamos falar de algumas questões comportamentais que a gente tem que fazer de higiene com o paciente, né? Então tem que orientar esse paciente sobre a questão da tela, da luz, da higiene do sono, de ficar no escuro, de né, se acalmar um pouco para ter uma noite melhor, enfim, praticar atividade física regular, né? E de preferência uma atividade numa intensidade que de fato traga um cansaço físico, né? Emagrecer, né? Você falou de emagrecer, a questão do ronco e da apneia é extremamente importante, perder peso. Tudo que a gente engorda para fora, a gente engorda para dentro. Pô, Eduardo, lindo é você, cara. O cara mandou um lindo para nós ali, ó. Eduardo Witters Leão, grande. Cara, encontrei, eu tava ele é tão peculiar, o Du. Eu passei na 7 de setembro de bicicleta, ele de máscara, eu reconheci ele com aqueles cabelos ao vento. Figuraça. Pescador, ele mandava foto do mesmo peixe por 3 anos pra gente no grupo. Era sempre a mesma roupa e o mesmo peixe. Olha, mas vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Então, assim, a gente tem que fazer essa higiene com o paciente, né? E tem algumas substâncias que interferem no sono, tá? Então, por exemplo, o álcool, né? Todo mundo fala que, e é senso, né? Que eu tomei lá uma dose e dormi como um anjo, né? Dormi igual uma pedra, tá? O álcool ele é um sedativo, né, do sistema nervoso central. Então, muitas vezes ele pode atuar até como um indutor, a gente fica sonolento, né? Mas a qualidade do nosso sono ela vai ficar prejudicada, né? Por quê? Porque a gente vai manter um sono mais superficial. Pode ver todas as vezes que você encheu a cara, que você tomou um pilé, que você bebeu um pouquinho mais do que aquela taça de vinho à noite, você acordou no outro dia, fala, putz, meu sono foi... acordei podre, fiquei cansado, eu tô podre. Por quê? Embora eu tenha dormido lá 8, 10 horas depois de um porrete, eu continuo cansado. Veio e travou a internet. Ou eu tô bêbado já? O que tá acontecendo? Travou. Peraí que travou tudo. Vocês estão me vendo? Eu não vi você. Travou você aí, eu acho. Como é que tá aí, galera? Fala aí. Travou. Agora tá voltando. Por um momento eu achei que você falou porrete. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei que depois parou de um porrete... cara. Quando você tomou o porrete, acordou... Será que é aqui que tá cortando, cara? Cara, não sei, cara. Se é aí, se é o meu uísque... Olha, ele falou que tá vendo os dois. Vou repetir então. Depois que você toma um porrete, você acorda cansado, você não reparou bem porque o teu sono ficou mais fragmentado, né? Você não fez um sono profundo. E aí o álcool, então, ele faz isso, né? Então ele dá a falsa ilusão de ser bom para dormir, mas na verdade, né? Ele mantém o sono numa qualidade muito ruim. Né? E quando isso acontece com uma frequência grande, né, isso é um problema, tá? Então,
Isso tem que ser discutido com o paciente. Por isso né? você falou a higiene do paciente nesse aspecto, né, Dani? Higiene do sono, qualidade, em termos de hábitos, comportamentos, né? A mesma coisa o cigarro, né? A mesma coisa a cafeína, né? Eu e você aí, que a gente gosta muito de café, né? A cafeína, ela vai também, ela é um estimulante, né? E ela vai interferir na qualidade do sono. Tá? E ela vai aumentar o número de microdespertares, ou seja, a gente falou antes das fases, né, do sono mais superficial, do sono profundo, e que isso se repete, né, os ciclos. Então, quanto mais você tem superficialização, que você está no sono profundo e você volta para o sono superficial, a gente chama isso de microdespertar, né, ocorre um retorno, né, para o sono superficial. Se isso se repete demais ao longo da noite, né, o número elevado de microdespertares, ele vai gerar uma queda geral na qualidade do sono, na qualidade de vida, vai repercutir em sonolência. E ele vai repercutir, agora é o grande gancho, ele vai repercutir em bruxismo. O bruxismo, o bruxismo do sono, tá? Está fortemente associado aos microdespertares. Né? Porque isso fica muito claro entre o bruxismo noturno e o bruxismo diurno. Então, exato. Estou falando besteira. Hoje, não, e ainda tem a relação, diferença entre bruxismo cêntrico e excêntrico. Tem várias situações com relação à classificação. Agora vamos entrar no bruxismo, né? Bora. Eu aconselho todo mundo a dar uma olhadinha, dar uma procurada no consenso sobre bruxismo agora, se eu não me engano, do ano passado. Ou de 2018. O que se define hoje em termos de classificação de bruxismo? Que você tem, primeiro, bruxismo do sono, bruxismo em vigília. O bruxismo de vigília está ligado a aspectos comportamentais. Tá? O indivíduo desenvolve um hábito de manter os dentes encostados. Tá? O bruxismo de vigília é comportamento, ele pode ser secundário à questão de estresse, ansiedade, está relacionado a uma série de fatores, mas ele acontece no nível baixo de consciência, mas ele é voluntário. Tá? O indivíduo consegue parar. Eu sempre cito de exemplo assim. Aplicativos como Desencoste funcionam. Porque Perfeito. se é voluntário, você é estimulado pelo aviso e fala, não, então eu vou controlar isso. Perfeito? Exatamente. Você trabalha o bruxismo em vigília numa esfera cognitivo-comportamental. Você não faz placa para o cara usar acordado. Tá? Então você trabalha comportamento, você trabalha hábito. Certo? Então, e o bruxismo do sono, né, por sua vez, ele vai ser dividido em dois grandes grupos. Bruxismo primário, bruxismo do sono primário e bruxismo do sono secundário. O bruxismo do sono secundário é aquele que acontece em função de alguma coisa. Ele é secundário a um evento, ele é secundário a uma doença, uma substância. Tá? E o bruxismo do sono, por exemplo, como eu falei, álcool, algum relaxante muscular, álcool, alguma boleta para dormir, porque é um antidepressivo. Drogas excitatórias, tá? Então, por exemplo, cocaína, êxtase, tá? Deixa eu ligar para uns amigos agora. Cara, vocês parem de fazer... Toma meu dos dentes por causa disso, esses demônios. Fico aí nas baladinhas ali, ó, andando de sevete para cima e para baixo. Muito bom. Então, esse é o bruxismo secundário. E às vezes ele é secundário a um fármaco, né? Então, por exemplo, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. É uma droga muito usada para controle de ansiedade, para ansiedade leve. Largamente prescrito, tá? Fluoxetina, né? Que é o famoso Prozac. Mas tem outros, né? Tem outros que pertencem ao grupo, sertralina, muito usado. Hoje tem existe pessoas que tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar, tomam remédio para dar risada, tomam remédio, não é? Tem, e aí você tem esse tipo, secundário. Esse tipo de droga aumenta bruxismo em muitos pacientes, né? Então, e algumas doenças também aumentam o bruxismo, né? Algumas doenças neurológicas, Parkinson, aí você tem todo um distúrbio motor, né? Relacionado à doença. E a apneia, porque a apneia ela não faz fragmentação contínua do sono, tá? E o bruxismo ele faz parte desse microdespertar. Quando você microdesperta, você range, tá? Então, tudo que aumentar a quantidade de microdespertar, tudo que tornar o teu sono pior, vai aumentar o teu bruxismo, tá? Refluxo gastroesofágico. Refluxo faz queda de pH, queima. Quem tem refluxo, quem tem azia sabe, é um inferno, dói. Tá? Imagina aquilo durante o sono, você superficializa, você quase acorda, e aí você range. Né? E você faz isso num ambiente de pH baixo, porque você acabou de fazer um evento de refluxo. Tá? Então, a gente tem que começar a olhar isso sob um prisma maior. O bruxismo da apneia, então, é considerado secundário. Secundário. Quando que o bruxismo é primário?
O bruxismo ele é primário quando ele não é secundário a alguma coisa, né? Quando ele tem um fundo genético, tá? O bruxismo, a gente, tá. hoje, exato, né? E ele vai ser, mesmo o bruxismo primário, ele vai ser modulado por alguns fatores. Então, um paciente que tem um bruxismo primário, ele pode ter uma noite pior, por exemplo, quando ele está mais estressado, quando ele consumiu alguma dessas substâncias que a gente citou, tá? Então, é um primário peronomútil. Ele tem uma causa inicial, mas ele poderia constatá-la como secundário, às vezes exacerba, e tem o secundário, exato, que é efeito disso. Perfeito. Tá? E tudo que tiver piorando a qualidade de sono desse indivíduo, tornando esse sono com um número elevado de microdespertar, tem uma tendência de piorar o bruxismo do indivíduo, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, cara, né? E parar de pensar que... Veja, o bruxismo ele acontece na boca, Eduardo, tá? Mas ele é central, cara. Tá? Ele é gerado no sistema nervoso central, ele está ligado a alguns neurotransmissores bem específicos, tá? Então, existem alguns núcleos dopaminérgicos que estão relacionados ao evento motor do bruxismo. O bruxismo ele é gerado no sistema nervoso central, cara, ele acontece na boca, tá? Então, a gente passou algum tempo mudando o dente de lugar, fazendo ajuste oclusal, removendo interferência para tratar bruxismo, tá? Grande Jäger! Porra, é você mesmo, cara. Porra, esse é um monstro. Grande Jäger, abração, cara. Que saudade da faculdade agora. Aí, a gente passou muito tempo, cara, tratando a oclusão para reduzir bruxismo, cara. Isso hoje não encontra fundamento absolutamente nenhum, tá? E a gente está fazendo, a odontologia está fazendo isso, cara. Eu vi uma live agora, cara. Pô, hoje é quinta. Eu vi uma live essa semana, um cara falando para fazer isso, tá? Ou seja, cadê, né? Ele acontece... Pô, cadê a evidência disso, meu? Tá? O bruxismo é central, não é periférico. Ele acontece perifericamente. Tá? Mas ele não tem etiologia periférica. Né? Então, você trabalhar a oclusão de um paciente com bruxismo tem uma situação que é importante. Você vai tornar essa oclusão mais... Mentira, Letícia, não cai na prova. Você vai tornar essa oclusão mais estável para o cara poder ranger em cima, tá bom? Você vai distribuir melhor força, ok. Nós somos bons em mexer com oclusão. O ortodontista trabalha maravilhosamente bem com oclusão. Você, reabilitador, deixa a oclusão impecável, né? E esse paciente vai fazer o bruxismo em cima de uma oclusão mais estável, com uma distribuição adequada de forças, diminuindo a chance desse bruxismo trazer sequelas orais, tá? Mas, cara, impossível hoje, 2020... pandemia mundial, a gente está vendendo tratamento de bruxismo com modificação oclusal, tá? Isso não tem o menor sentido mais, tá bom? Perfeito. Então, cara, como é bom você falar isso, para que as pessoas consigam perceber isso, em que a gente trata efeito. Nós, reabilitadores, tratamos efeito. Então, e é por isso que eu falo, eu sou especialista em disfunção temporomandibular com o único propósito de melhorar o meu diagnóstico. Cara, eu vou mandar para você e você, junto com o neuro, com o físio, vão tratar Pode mais uma, ainda né? assim, cara, só vai. Pode tratar os efeitos desse bruxismo e, vez ou outra, a ação central. O recondicionamento desse paciente e tudo mais, né? Então, cara... é bem por aí mesmo, né? Então a gente tem que saber até onde a gente vai, né? E o que a gente está tratando, o que a gente está oferecendo, o que a gente está vendendo para o nosso paciente, né? Então, a gente tem bons argumentos para indicar uma reabilitação oral, a gente tem bons argumentos para indicar uma ortodontia. A gente não precisa dizer para o paciente, sem menor fundamento científico, que a gente está tratando o bruxismo dele quando a gente faz isso. Tá? A gente está melhorando a oclusão, para ele ter uma função melhor, para que ele tenha menos chance de desenvolver patologias oclusais no futuro. Né? Sabe, Dani, que às vezes eu vejo muitas, e eu gosto desse tema, cerâmicas versus resinas, e dá aquela coisa, mitos ou verdades, indique melhor. Cara, se você estabiliza o teu paciente, você põe um Trident nesse paciente, ele vai funcionar. Vai funcionar. Não é? Tipo, você vai buscar aí uma questão de planimetria, uma questão de adesão, uma questão de distribuição de força, eixo, contatos oclusais, A, B, C, contatos H, eu brinco que são os contatos de Bar. Enfim, essa relação é, de novo, o que você trouxe lá no começo da primeira live.
É a técnica, tratamento. Mas uma vez que você tem esse diagnóstico, cara, tudo fica mais fácil. Exato. Tá? E o diagnóstico do bruxismo, cara, eu acho que ele é muito, negligenciado. Talvez essa seja a palavra, assim. Né? Eu sempre faço uma pergunta para a molecada, né, para a gurizada da graduação, né, como é que você está diagnosticando o bruxismo na clínica? O que você olha? Né? Em cursos de SPEI isso é mais legal ainda, porque daí você já tem um cara com um pouco mais de vivência. Ô, José Carlos Bonato, meu amigo, paciente querido. Bonato, estamos fazendo uma live tomando um uísque aqui, cara. Acompanha a gente. Você colocou aí mais um pouquinho de uísque aí? Coloquei. Então me dá 30 segundos. Me dá 30 segundos que ao vivo eu vou. Posso continuar falando? Então vamos esperar o Eduardo tomando mais um gole. Não faz mal, Bonato. Pode misturar, cara. Cara, eu tô pensando em fazer uma live sexta-feira que vem, não, sexta-feira amanhã, uma dessas sexta-feiras, fazer uma live quando tem um professor de adesão que trabalha para Care, um argentino chamado Rolando Nunes. É o Roland Bond. Quem gosta de reabilitação tem que ouvir esse cara. É um cara extremamente fora da casinha, eu sou muito fã dele, e ele dá vassourada nas pessoas que fazem perguntas idiotas para ele. E é muito engraçado, o cara é um argentino muito maluco. E ele faz umas lives assim, que ele abre a live, chama um amigo e fica bebendo e falando sobre cerveja. Cara, tem 2.000 pessoas, assim, porque o cara tem, sei lá, 8 milhões de seguidores. E eu tô pensando um dia, e já te convido para entrar, para assistir comigo, e já entrar. Eu vou abrir uma live uma sexta-feira, vou ficar falando só coisas polidas e políticas, que eu sou um cara muito sério, é muito claro, né? E vou falar, por exemplo, desse whisky, cara, que eu sou apaixonado no single malt. Cara, é um single malt sensacional. 12 anos, mas isso para mim já não interessa muito se é 12, se é 20, se é 21. Mas o fato de ser single malt, da onde ele vem e a maneira de que ele é feito, faz com que você tenha uma série de sabores, desde couro, como mel, como cardamomo, que você consegue achar dentro desse whisky. Então eu vou pegar uma sexta-feira, vou ficar completamente alcoolizado e espero que você entre para falar comigo e beber junto. Tô junto. Tá bom? Vamos lá. Então, dito Do que isso, nós estávamos falando mesmo, cara? Do que nós estávamos falando mesmo? A gente estava falando... Pode falar. Tá, a gente estava discutindo, né, a questão de como a gente tem negligenciado na odontologia o diagnóstico do bruxismo, como ele tem sido muito simplificado, entre aspas, né? E eu dizia que quando a gente pergunta isso para a galera que está fazendo uma especialização, né? Aqui, Rogério, a gente mistura, cara, odontologia, ciência e uísque. Né? Na última foi com cerveja. Exatamente. E aí, o que eu pergunto, cara? Eu falo, cara, como é que vocês estão diagnosticando o bruxismo? Né? 90%, 95% levanta a mão e fala, eu olho o desgaste. Tá? Só que o que acontece com o desgaste? O desgaste, ele não apresenta relação temporal, correto? Até onde eu saiba, o esmalte não cresce. Tá bom? A dentina não cresce. Então, se você perdeu 1,5 milímetros da ponta do teu canino aos 20 anos e você entra no meu consultório aos 45 anos de idade e eu olho a ponta do teu canino e falo, olha aqui, meu amigo, você tem bruxismo. Tá? Cara, você perdeu esse 1,5 há 25 anos atrás. Ele só não cresceu de volta. Perfeito. Né? Então, o que acontece, gente? Desgaste dentário por bruxismo, e a gente falou antes que o desgaste dentário ele é multifatorial, né? Falei de outras questões que estão relacionadas, inclusive a apneia, né? Ele é uma cicatriz, correto? Ângela, querida, o Bonato falou que está tomando vinho, ó. Pega um uísque lá e vamos tomar com a gente aqui, ó. Pacientes queridos meus aí, acompanhando a gente. Então, assim, isso, cara, a gente tem... com você, velho. Verdade, cara, verdade. A gente faz eu tenho feito videoconsulta às vezes agora em época de pandemia. Cara, isso é sensacional. Cara, pessoal, vocês que estão aí, é o novo momento, é como a gente vai se construir depois da pandemia. Nós precisamos pensar que videoconsultas
vai fazer a gente trabalhar mais, mas nos aproximar do paciente... Cara, eu recebo fotos, às vezes, do paciente. Doutor, posso comer isso aqui? A vontade que eu tenho, mas como que tu quiser, mano, morra. Mas não, veja bem, claro. Sabe, tipo, esse relacionamento, ele é muito importante. Por quê? Porque torna o paciente, e na tua área, eu vou dizer nossa, porque eu estou um pouquinho ali, né? A coparticipação é absurdamente importante. Então, o paciente ter essa percepção e essa proximidade, cara, nós precisamos nos reinventar. A medicina está fazendo teleconsulta, nós precisamos trabalhar com isso também. As coisas não vão voltar a ser como era, não. Nada vai ser como antes, exatamente. Nada do que foi será. Então, cara, essa é uma preocupação que eu tenho, que a gente está diagnosticando mal, entendeu? E aí, eu vou voltar aqui, porque a colega, eu acho que foi a mesma colega que perguntou do bio... Aqui, a Anne, isso. Aí a gente tem, Anne, essa classificação que você fala aqui, ó, bruxismo possível, provável e definitivo, isso está lá naquele consenso que eu falei para vocês. Ela é uma classificação baseada no diagnóstico, tá? Então, você tem o relato do paciente, você tem o paciente, você pergunta para ele, você tem a sensação de ranger os dentes, você tem a sensação de apertar os dentes, né? Isso é frequente, quantas vezes isso acontece na semana? O paciente fala, eu tenho, doutor, e isso acontece pelo menos 3 ou 4 vezes na semana. Né? Você tem aí um possível bruxismo, você tem um relato do bruxismo. Se você agrega isso, né, achados clínicos condizentes, né, histórico de fraturas, de restauração, de dentes, desgaste, né, você tem um provável, e você vai dizer que o bruxismo é definitivo, o diagnóstico definitivo de bruxismo quando ele é comprovado por polissonografia. Tá? Ótimo, então, precisa pedir polissono para todo mundo? Não, claro que não. É evidente que não. Para bruxismo, não. Para outros distúrbios respiratórios, sim. Mas para bruxismo, não. Mas não dá para ficar fazendo diagnóstico só olhando desgaste dentário. Tem uma distância muito grande entre os dois extremos, né? Dani, hipertrofia de masseter unilateral ou bilateral, necessariamente associada ao bruxismo? Ou como é que entra? A fisioterapia trabalha nisso? Vamos lá. De verdade, são perguntas genuínas, cara. De lembrar aqui, eu não entendo, não sei. A hipertrofia está como um dos critérios de diagnóstico de bruxismo, se eu não me engano, da Academia Americana do Sono, tá? Lembrei de você, cara, porque eu vi uma propaganda do Instagram, de um negócio patrocinado, em que existe uma borrachinha que os caras ficam mordendo para ter a hipertrofia, como se fosse uma atividade da harmonização orofacial para ganhar ângulo. Cara, aquilo me deu um comichão por dentro, mas me deu um 7, 8 tipo de ruim. Eu preciso ligar pro Dani agora, vou mandar esse negócio para ele agora. Que porra é essa que tá acontecendo? Cara, isso aí, você sabe que eu fiquei conhecendo esse negócio, eu fiz uma live esses dias falando com uma colega de odontologia esse aí mesmo, do Eduardo. Eu fiz uma live falando de odontologia do esporte esses dias, e diz que é febre entre os atletas esse troço, né? É uma borrachona desse tamanho, que o magrão põe lá e fica, né? Mas, cara, vai carpir uma roça com uma enxada pra tu ver que não aperta os dentes, pra fazer um negócio desse, tá. O Eli deve ficar louco também, né? Não, acho que ele gosta. Cara, você perguntou da hipertrofia, né? A hipertrofia é um dos sinais que a gente avalia, sim, né? A hipertrofia, ela está relacionada principalmente ao apertar, né? E agora a hipertrofia ela pode vir também do bruxismo de vigília, né? Não necessariamente só do bruxismo do sono, né? E hipertrofia é sério, sim, Anny. É sério. É um negócio bem engraçado. Dá um Google lá depois. Eu também tomei um susto quando a professora que organizou a live me mandou. Eu falei, pô, não conhecia esse negócio. Então, a hipertrofia é um problema sério para manejo, né? Você tem... quando isso é uma queixa do paciente, né? Isso é de difícil controle, né? Você tem alternativas da cirurgia bucomaxilofacial com miotomia, bem agressiva, né? Você tirar uma fatia do músculo. E hoje está se usando como recurso o Botox, né? Para induzir uma atrofia. Botox com uma técnica de aplicação específica para masseter. Até temporal é relativamente simples, mas masseter precisa de uma agulha diferente. Maiorzinha. Tá? Então, às vezes eu já recebi paciente falando, não, eu fiz Botox, né? E daí era a mesma agulha que tinha usado para fazer
né, as marquinhas de expressão e tal, né? Fala, cara, você fez Botox, mas não passou da parótida, com certeza, né? Então, tô vendo isso meu aqui, tá legal. A minha testa é grande, eu preciso. Não, quando alguém fala assim, nossa, Edu, você faz Botox, eu falo, é preventivo. As minhas viagens eu sempre desculpa para fazer. E aí, cara... perdão, vai. Não, então, aí tá se usando o Botox como uma ferramenta aí para controle dessa hipertrofia, né? E eu vou dizer para você assim, ó, que eu gosto muito mais de ver uma indicação assim. Isso aí, Eduardo, é esse aí mesmo, Jazzercise. Jazzercise. Aí só não se assustem quando vocês forem ver os vídeos dos caras. Gosto muito mais dessa indicação do que ela para tratar DTM, do Botox para tratar DTM, por exemplo, que é muito sobreindicado, né? Então, hipertrofia é sempre um pepino, cara. Muito difícil. Quando isso é a queixa do paciente, é sempre chato de tratar, né? E o uso de placas de fisioterapia, ele não necessariamente volte? Não necessariamente, porque muitas vezes essa hipertrofia ela é sustentada pelo bruxismo de vigília, né? Então, você tem que trabalhar todos os aspectos disso tudo. A placa para bruxismo do sono é importante. Quer carregar aquela imagem, cara, antes que a gente esqueça de mostrar a imagem de uma placa? A placa para bruxismo do sono, ela não elimina o bruxismo, tá? Inclusive, ela não reduz a força, certo? Essa redução de força, ela é temporária. Ela acontece nos primeiros dias de uso e depois o paciente recupera a força. Então, achar que a placa vai reduzir a hipertrofia no mínimo... é bastante fé, eu diria. Bastante fé. Então, gente, eu queria que você só percebesse, quem estiver aí conosco, primeiro, cara, agora que eu vi, cara, como é bom a gente ficar conversando, né? Essas lives nos permitem estar próximos dos brothers, cara. Eu quero que vocês percebam, já deu 1h30, obrigado por você estar aqui, cara, obrigado mesmo. Imagina. Eu quero que vocês vejam o ajuste, os pontos dessa placa. Porque quem olha uma foto dessa, você faz brilhantemente isso. Eu vejo o Natan fazendo umas... Meu Deus, Tiago, como você é foda. E aí, cara, isso é muito difícil de fazer. Quem olha uma placa ajustada como essa, uma foto, pensa, tá, é isso que eu tenho que fazer. Vai fazer, filha da puta. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Então, cara, eu admiro demais teu trabalho, irmão. Eu admiro demais, cara. É muito foda, muito lindo. Cara, não, de fato, não é fácil. Exige uma curva de aprendizagem, né? Então, mas assim, a gente, não é porque não é fácil que nós vamos negligenciar, né? Então, esses critérios a gente tem que tentar obedecer, né? Quando a gente vai fazer uma placa para bruxismo, a gente sempre faz ela em acrílico, tá? Termopolimerizado ou alto, não. Se você quiser usar um material resiliente, você use para fazer algum esporte com protetor bucal esportivo e para fazer clareamento. Você não use para tratar DTM, não use para bruxismo, tá bom? Aí deixa eu fazer um pause, desculpa se eu estiver atrapalhando a tua linha de raciocínio, você conclui, porque, cara, eu sou disléxico e eu preciso fazer. Aqui, a Anne falou se a placa é inferior no ronco e apneia. Desculpa, eu acredito que não, porque você vai posicionar a mandíbula independente da placa, não é o tamanho dela. Mas vou deixar você falar. E a excelente ideia da Falk Physio, que é quais são as estratégias para controle de vigília. Mas, aí eu já queria que você entrasse nessas estratégias de controle de vigília e já abordasse um pouquinho da relação dos protetores bucais, se eventualmente em exercícios físicos, que todos nós estamos e devemos fazer, claro, ela consegue melhorar, e esse reposicionamento maxilomandibular vai melhorar a questão de vias aéreas, mas se nesse momento a placa ela ajuda como uma barreira pró-bruxismo ou não, ela é independente disso, ela só vai proteger impacto. São três coisas juntas. Três coisas juntas. Vamos ver, cara, já tomei 3 doses de uísque, é muita pergunta junta, já é difícil lembrar, pô. Placa inferior. Placa inferior e ronco e apneia. Tá, Anne, o grupo do Canadá, lá do professor Lavigne, eles têm alguns trabalhos publicados nesse sentido, de que a placa inferior, ela induziria um menor retroposicionamento mandibular e, consequentemente, ela seria menos prejudicial, agravaria menos a questão do ronco e da apneia. Tá? Então, existe alguma
alguma publicação nesse sentido, sim, principalmente lá do grupo do professor Lavigne, tá? Não fazia ideia, para mim não fazia sentido, mas legal. Ela, assim, o que eu tenho feito, tá? Eu acho que é uma evidência ainda um pouco incipiente, tá? E aí eu quero até aproveitar, antes de seguir nas outras questões, Eduardo, para fazer um fechamento de uma ideia ainda que a gente lançou lá na primeira live, de você reabilitar um paciente, né, que tem ronquiapneia, tem bruxismo e tem reabilitação oral, e que você fez cerâmica, que você fez resina, e você tem que proteger facetas. Um colega ali colocou, acho, uma pergunta sobre se eu fiz facetas antero-superiores, se eu vou fazer a placa superior e inferior, eu vou sempre fazer a placa protegendo o meu trabalho, né? Então... Eu faço placa de acetato com reembasamento acrílico na oclusal, cara, só para deixar a dica, porque essa é uma área que eu placa mista, né? É chamada de placa mista. Né? Dura menos, mas eu faço outra. Mas funcionalmente ela exerce todos os papéis da placa termopolimerizada. Então, o que fazer com esse paciente que vai passar por uma reabilitação, está reabilitado, tem apneia, então, consequentemente, tem alteração de pH, tem bruxismo, tá? E se eu fizer uma placa convencional para bruxismo para ele, eu estou correndo o risco de agravar a apneia, e você fica naquela, eu tenho que proteger minha cerâmica, mas eu não quero atrapalhar, eu não quero agravar a apneia. Então, esse paciente ele tem que ser trabalhado pensando que a gente tem essas outras ferramentas, né? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma placa para o bruxismo, indicar o CPAP, tá? E reabilitar, certo? E eu controlei tudo, correto? Perfeito. Então, ou eu posso fazer o aparelho de avanço mandibular, né? Fazer a placa bimaxilar de avanço, eu controlo o bruxismo e eu controlo a apneia, certo? Então, aí dependendo dos critérios da polissoro, como a gente discutiu no primeiro momento, mas esse paciente ele merece ser atendido em todas essas demandas, certo? Eu não devo tratá-lo só sobre uma maior do que a outra. Exato. Tá? Então tá, então vamos lá, agora beleza, respondi uma, qual que era a outra? As estratégias pro bruxismo de vigília. Vigília, tá? Isso. Como eu falei, o bruxismo de vigília, ele é uma situação cognitivo-comportamental, então é nessa esfera que ele é tratado. Então a gente usa muito, por exemplo, você falou do aplicativo lá, do Garanhani e do Vlad, né? O Desencoste Seus Dentes, né? Que ele ajuda devagarinho o paciente a ir percebendo o hábito, e percebendo e melhorando a consciência, e aí está aqui, ó, professor Cecim Calisto Júnior, temos alguns casos... Hipnose. Exato. Tá? Tem alguns casos que eu tentei trabalhar sobre a esfera cognitivo-comportamental com pouquíssimo sucesso, o paciente continuava, e eu mandei para o Cecim e ele resolveu lá com a hipnose, né? Ele conseguiu fazer uma desprogramação, e os pacientes, feedback muito legal. A gente tem uns 2, 3 casos aí ao longo dos últimos anos que responderam muito bem, tá? Então é claro que, galera, caso é experiência pessoal, não é ciência, tá? Mas vale a pena contar aqui. Só o Cecim me fez chorar na live que eu fiz com ele. Só. Eu não pude assistir, mas eu imagino, ele é fora de série. Cara, me fez chorar, só isso. Então... obrigado aí a galera Ô Cecim, escreve aí pro pessoal um pouquinho da tua experiência com controle de bruxismo em vigília, paciente que aperta acordado aí, o que a hipnose faz, conta aí, faz tudo em uma frase, cara. Ele 120 assim, caracteres. Ele faz assim, ó. Ele faz pro cara assim, não, você tem a bruxismo, bem dormido, não bruxa mais. Então, galã. Então, a galera que perguntou ali, assim, o trabalho é nessa esfera, pessoal, não é fazendo placa para usar acordado, né? Um dia eu fui na Batel Grill, quando eu ainda podia ir lá, tava no buffet lá e tava um magrão com uma placa dessa altura na boca lá, se servindo no buffet, né? Cara, não vai fazer isso com o cara, entendeu? Não faz o menor sentido isso. E o cara tá feliz, tá? né? O cara pensa, nossa, eu estou sendo tratado, minha placa tá ótima, vou comer um mignon. Porra. Tá? Então, cara, isso não encontra o menor fundamento científico, tá? Então não tem sentido. E a outra questão era... A questão era a relação do protetor bucal... Protetor no esporte e tal. Beleza. Cara, isso pode ser entendido sobre vários prismas, assim, ao meu ver. Você pode ter, por exemplo, uma questão de... o cara, por exemplo, vai pra academia, tá? Vai levantar peso. Peso pra caralho. Você nunca viu alguém no supino com 50 quilos de cada lado fazendo exercício de boca aberta ou assobiando, tá?
você aperta para levantar, tá bom? Então você tem assim uma questão desse apertar durante a atividade física, ele pode ser deletério. Você pode fraturar uma cerâmica que você instalou, enfim, tá? Você pode ter traumatismos dentários em função do apertamento durante o exercício? Pode, tá? Nesse sentido, você usar um material para proteger os dentes no momento da parafunção do exercício, cara, eu não vejo problema, eu acho legal. Não vejo problema na indicação desse tipo do protetor bucal, mesmo em atividades, né? Me perguntaram na live que eu fiz sobre o Dono do Esporte, você acha que o cara devia usar protetor bucal mesmo em alguns exercícios que não são de contato? Em alguns deles sim, tá? Então se ele tem essa característica, se é um paciente de risco para trauma dentário, eu vejo com bons olhos o uso de um protetor bucal bem ajustado, como o nosso fera, professor Namba, ensina a fazer, tá? Eu vejo com bons olhos, cara. Tá? Acho que falta informação científica sobre isso, tem que estudar isso melhor, né? A gente tem um trabalho, eu e Eli, a gente participou na época do doutorado. Vocês têm várias publicações. A gente participou de um trabalho da Gilsane, uma colega lá de Ponta Grossa, que ela avaliou atividade muscular em atletas de karatê, né? Usando protetor bucal, sem protetor bucal, protetor bem ajustado, mal ajustado. E um protetor bem equilibrado, cara, ele dá um equilíbrio neuromuscular interessante, medido por eletromiografia. A gente participou desse projeto dela lá. Tá? Mas ainda é uma informação ainda incipiente na literatura, tá? Mas eu vejo com bons olhos isso aí também, tá? E o outro prisma, cara, que eu acho que aí a gente tem que ter um crivo, que a galera que acompanha o Odonto do Esporte um pouco mais de perto certamente já ouviu falar, que é os caras que vendem a ideia que um protetor bucal esportivo pode aumentar a tua performance, ou seja, eu vou lá na Smart Fit agora, levanto 90 quilos no supino, aí eu coloco meu protetor bucal, boto mais 10, 20 quilos de cada lado e pá, tá? Então, cara, e assim, então, que são os chamados otimizadores de performance, tá? Isso aí não encontra o menor fundamento, né? Você provavelmente tem... Exatamente, tá? Então, a questão também de modificações de postura, tá? E oclusão e postura, cara, tudo isso tem um nível de evidência científica que tende ao anedótico, tá? Embora muita gente fale disso, muita gente venda isso e muita gente... Agora já o horário é avançado, só temos 36 ouvintes, tá? Muita gente boa vende isso, infelizmente, mas sem fundamento científico, tá? Cara, só entre nós aqui, estamos só eu e você. Tem uma visualização dos 400 aí já, cara. Não se preocupe. Tá? Então, aí, assim, ó, você vê, né, infelizmente, essa ideia da questão da oclusão e postura. Estamos divagando completamente, estava falando de bruxismo, agora estou falando de oclusão e postura. Mas é isso que a gente raciocina. Mas essa questão, né, de oclusão e postura, porra, aquele memezinho do cara, eu vi também, cara, eu vi essa semana o professor falando disso numa live aí, que o classe 3 é reto, que o classe 2 é corcunda, tá? Cara, não é bem assim, tá? Não é bem assim, isso você não pode colocar dessa forma, né? Então, tem umas pessoas que abusam do ditado de quem tem em terra de cego, quem tem um olho é rei, né, cara? E aí o cara começa a mirabolar. Existe muito pouca... Vanessa, querida, saudade de você também. Agora me ofendeu, foi minha aluna também, tem saudade só do Bonotto? Sai da live! Brincadeira, Vanessa. Fiquei lisonjeado agora. Então, assim, cara... Infelizmente, né, a gente tem visto muita propagação de conhecimento com pouco fundamento, tá? Então, nós, assim, cara, que somos... a gente tem uma responsabilidade científica, né, no que a gente fala. A gente brinca, a gente tá aqui tomando um uísque junto, conversando sobre um monte de coisa, mas a gente tem uma responsabilidade com a ciência, né, cara? E os canais leigos, né, os canais, você vê aqui, ó, tem colegas, um monte de ex-aluno, tem colegas, tem professores nossos, tem pacientes nossos assistindo. A gente tem essa responsabilidade, a gente tem que ser crítico com as coisas, né?
Cara, você não pode vender a ideia de que você mude postura, mudando a oclusão, tá? Cara, não é bem assim, calma aí, tá? Isso tem muito mesmo, tem muito na internet, tá? Mas isso, se você for num sitezinho da internet que chama PubMed, você vai ver trabalhos de alto nível. É um site também está na internet. Google. É tipo o Google. Você quer pesquisar também é internet. É internet. Também é internet. Na internet. E lá você vai encontrar, por exemplo, uma revisão do professor Manfredini, que hoje é o cara que mais publica em DTM e bruxismo no mundo, tá? E tem o maior score de publicação, desmistificando essa relação. Tá? O que acontece é que, por exemplo, uma dor temporomandibular ela pode alterar algum posicionamento postural, porque o cara está com dor. Quem está com dor, compensa. Tá? Agora, você dizer que uma interferência em balanceio causou uma lesão de tornozelo, meu amigo, porra, né? Torcer demais, é ser muito torcedor, entendeu? Pô, é muito querer vender um ajuste oclusal, cara. Tá bom? Exato. Então, vamos lá. Cara, não, eu queria falar com você, eu não sei se você quer deixar isso para uma outra live, ou se você quer falar agora. Porque o que eu quero falar com você vai fugir um pouco do assunto, porque a hora que você falou hiperbalanceio e tal, eu queria que você nos desse uma aula e talvez... Acho que você assistiu a live com o Kern ontem, né? Cara, eu não consegui ver, eu vi um pedacinho, eu entrei, dei um oi pra vocês e saí, cara. Os moleques estavam loucos aqui em casa. Se você visualizar lá, ele fez os desenhos que a gente faz também, ele faz o curso dele. Cara, altamente recomendo o curso dele para quem é reabilitador. Reabilitador tipo eu, que não sabe pegar no bisturi para cortar gengiva, a não ser para tirar resina. E ele fez uns desenhos explicando... Eu gostaria que você fizesse, talvez, uma live nova, e já te convido para... Não sei se na semana que vem ou na outra, para você falar sobre os tipos de alavanca e como essas alavancas se comportam no meio bucal, cara. Eu adoro, cara. Eu adoro essa aula. Tá bom. Se você puder... Tipo, que agora já deu 1h45. Eu quero que você fique mais 1h45. E eu acho que é um assunto que a gente tem que separar as imagens daí para a galera entender, um assunto altamente indigesto. Aí eu acho que você devia falar para todo mundo nos acompanhar no Whisky, porque é uma aula intragável, né? É um assunto pesado. Só você gosta dessa aula, cara. Você é louco. Cara, eu adoro. Você gosta. Mas é que ela é fundamental, cara, pra gente. E é um assunto que a gente raramente trabalha em nível de graduação, né? Porque ele é muito complexo, ele é denso demais para você trabalhar num quarto período. Eu quero deixar bem claro para todo mundo aqui, que ainda está aqui nos acompanhando, tal. Eu e o Bonotto, primeiro, nós nascemos no mesmo dia, no mesmo ano. Nós colocamos agora, eu puxei o Bonotto para o meu projeto 40 no 40. Então, o ano que vem, 16 de abril de 2021, comemorando os nossos 40 anos, nós vamos fazer 40 quilômetros, independente se é correndo, caminhando, bebendo, gatinhando de bêbado, nós vamos fazer 40 quilômetros. Só não vale de moto, bicicleta, patinete numa dessa. Então, o Bonotto é um cara que foi o meu professor de aperfeiçoamento, foi meu professor de especialização. A sala dele é do lado da minha, a gente toma café junto e fala mal dos outros junto. Mas, vocês não sabem. Em 2013, 2012 ou 2014, o professor Daniel Bonotto saiu da Universidade Positivo, ou 2015, Bonotto, não lembro. 14, saiu em janeiro de 14. Ele saiu em 2014 e o coordenador à época chegou assim, Duzinho, se fudeu, queridão, tu vai pegar a oclusão e DTM. E eu falei, como assim, cara? Te vira, negão, é teu. Cheguei e falei pro Bonotto, cara, 1, 2, 3, me fudi, o que é que eu faço? E ele falou pra mim com a perspicácia e a inteligência de um cara lá de Videira só poderia falar. Cara, se a pegada é inevitável, relaxa e goza. Então ele me passou todas as aulas e eu tive o prazer de dar aula de oclusão junto com a professora Juliana Feltrin, que o Thiago Caparrosa estava aí, o esposo dela, falando que o barulho da apneia era igual a HD carburada, né? E é mesmo. A Ju Feltrin e o Rafa Cunali, doce de pessoa também, e a Carol Schroeder, a gente assumiu a disciplina. Bom, por que eu falo isso? Porque à época eu coloquei na disfunção, na oclusão, uma aula chamada, que está no livro do Hawkinson, seu amigo, e do Cunalão, que é o mestre dos mestres, chamada
determinantes da morfologia oclusal. Quando eu dei essa aula, o Bonotto olhou para mim e disse, você é louco, cara, só você que gosta dessas coisas. E a aula da alavanca, por isso que eu lembrei disso, é exatamente, você é louco, só que você que gosta dessas coisas. Então, se eu sou louco, meus queridos, é porque esse cara aqui embaixo me ensinou. E você, cara, quando coloca essas coisas das alavancas, clareia muito. Então, eu já quero deixar esse convite, ou para a semana que vem, que eu tô com a agenda já meio certa semana que vem, eu só vou conferir se na terça-feira o meu protegido, o Milko, que está toda semana comigo, vai estar mesmo, e vai, espero que sim. Senão, na outra semana, eu quero que você venha falar comigo sobre Tranquilo, isso. Tá combinado. O Ricardo também vai, já puxei ele para uma segunda. Boa, então, se você sensacional, puder... cara. Não, tá aceito já. Boa. Olha, aceito. Então, vamos fazer o seguinte. Na sexta-feira, não amanhã, na outra... na outra não vai dar, não posso beber muito. Foda-se. Vamos. Na outra... a gente vai encher a cara e vai tomar o uísque junto e convidar todo mundo para beber e falar de alavanca tipo 1, tipo 2 e tipo 3, suas relações oclusais e o que dá de efeito oclusal sobre cada uma dessas. Pode ser? Combinadíssimo. Fechado. Cara, tá marcado. Fechou. Falei, mas eu não sei, acho que você estava concluindo o raciocínio ou não? Acho que não, cara. Acho que se eu tava, eu já esqueci. Cara, sensacional, cara, sensacional. Então... irmão, muito obrigado. Pô, cara, obrigado. Olha aí, ó. Só vejo o testemunho da Aline ali, ó. Cara, não sei, nós não vamos ter audiência, velho. Olha ali, ó. Cara, na aula do Bonotto aqui, saí correndo. Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Hoje eu dei aula para hoje de manhã, eu dei aula. Bati um papo com o pessoal, cara, que eu admiro absurdamente, que é o pessoal da pós-graduação da Universidade Federal, do mestrado. Os alunos, os professores, o Cassius me convidou para falar sobre o Pocket. E eu dizia, cara, o que eu vou falar e tal? E aí foi uma coisa que eu falei para eles e eu quero repetir aqui, cara. Não me interessa se a gente está fazendo uma live para 2 pessoas, como eu já fiz live para 8, 10, ou para 600, como eu já fiz live para 600. O Albano, né? O Albano é o monstro. Não me interessa por quê? Porque a gente fala para quem precisa ouvir, para quem quer estar junto, porque, na verdade, é um momento nosso. Como a gente fala com paixão, como a gente fala com tesão, o professor Clóvis de Barros Filho fala, quando você faz alguma coisa pelo tesão, e tesão leia-se energia, quando você deposita energia em alguma coisa que você executa, não interessa se ela vai ter um resultado para as outras pessoas, mas como a gente faz, esse resultado já é alcançado. Eu fui criticado muito no começo pelo Pocket. Isso aí não vai dar certo. Isso daí é coisa... Cara, para mim, o fato de eu ter feito e postado o primeiro vídeo, que está no site, www.pocketprotes.com.br, está no site, a Gi estava lá, a Gi, querida, viu hoje de manhã, ela sabe disso, eu estou repetindo as palavras. Quando eu coloquei aquele primeiro vídeo de a inauguração, que eu digo, nasceu o Pocket Protes, para mim já deu certo. Porque quando a gente faz algo pelo tesão, pela energia, pelo aquilo que nos motiva, pelo aquilo que nos encanta, já deu certo para nós. Então, cara, toda a conversa que eu tenho com você, cara, se a gente deixar, a gente vai ficar 20 horas. E, cara, você é um irmão que a gente construiu, né? A gente tem que contar a nossa história ainda. Um dia a gente conta. De repente, no dia da bebedeira, a gente conta. Fechou. Na próxima live da bebedeira, a gente vai fazer... Eu ainda vou fazer isso, cara, mas assim, sem falar de assunto odontológico, só falar de bobagem. Mas na próxima live, a gente pode até contar a nossa história. E, cara, você, hoje, eu tenho como... Sabe aqueles grupos que você tem com 3 pessoas, que tem só teus irmãos? Você sabe que você está comigo nessa. Você é um cara que eu admiro, eu admiro pra cacete. E o mais de tudo que eu queria falar, que antes veio o gancho, é que você é um cara extremamente embasado na literatura, extremamente fundamentado, só que você tem um diferencial que eu admiro nas pessoas que têm essa fundamentação, que é a bunda no mocho. Você trabalha, você atende, você tem experiência, você tem pegada de consultório. Isso faz uma pesquisa, não pesquisa pela pesquisa. Eu vou pesquisar o tipo salivar da cabrita do Oriente Médio, do Sudoeste da Ásia. Vai se fuder! Vai publicar onde? Dá pra entender? Você não, cara. Você publica o fundamento. Então, cara, isso é admirável. Eu tenho muito pouca publicação na vida. Eu devo ter uns 15 artigos, sei lá, publicados. Não é muita coisa. A professora Rafaela Iscariote, que eu sou uma fanzaço dela, é 60 por ano. Eu tenho 15, 20 artigos publicados na vida. Não passa de 15, eu acho. Bom, o meu melhor artigo, na minha opinião,
É um artigo que saiu agora no começo do ano, em 2019, 2020, final de dezembro de 2019, mas a revista veio em 2020, que é uma modificação de técnica de preparo para laminado, preparo anatômico para laminado. Por quê? Porque simplesmente isso foi o que mais fez diferença no meu dia a dia. Dia a dia. Tem artigos sobre adesão, tem artigos sobre movimento de cúspide, tem artigos sobre oclusão, tem dimensão vertical de oclusão, terapias e métodos diferentes para a determinação da DVO, que foi o meu mestrado. Mas, cara, não é a pesquisa pela pesquisa. E isso você nos traz com exímia competência. E, cara, fora isso, o uísque, a parceria, o futebol, eu sou muito feliz. Porque toda vez que alguém fala para mim, cara, o que são esses caras que você convida na Pocket? São amigos, são irmãos. Que, graças a Deus, têm essa competência e podem doar o seu tempo para mim. Cara, eu sou teu fã. Eu sempre falo quando eu escrevo para você, eu te amo, cara. Eu admiro tua família, eu admiro a maneira com que você constrói as coisas. Eu adoro ir na tua casa e ver essa relação profícua, fortuita, de crescimento que vocês têm. Então, muito, muito, muito obrigado por esse tempo e muito obrigado por já aceitar e estar aqui comigo. Pô, meu irmão. Irmãozinho, tamo junto, cara. Pô, eu vou repetir um pouco do que eu falei no nosso primeiro encontro aqui na live, cara. Pô, esse teu projeto do Pocket é uma coisa sensacional, porque isso que você tocou, né, esse nosso perfil, de a gente estar com uma mão na ciência e a outra na cadeira, né, a bunda no mocho, como você falou, é uma característica minha e tua, e eu acho que isso, eu concordo com você, eu curto isso, sabe? Eu acho que é importante, me dá a segurança de eu estar fazendo o melhor pelo meu paciente e o melhor pelo meu aluno, né? Porque a gente está nessas duas frentes aí. E o Pocket, cara, é um projeto que eu acompanhei você começando a desenhar e que hoje é uma realidade. E eu vi, né, essa resistência inicial que você falou, que sofreu e tal, mas que hoje é um sucesso estrondoso, né, cara? E que você consegue, de fato, reunir pessoas do mais alto nível, cara, né? Perto de você, como você falou, são teus amigos, né? E eu que te conheço sei que são mesmo, né? E porque você tá, né? Você tá nesse ambiente estratosférico, né, cara? Então, te agradecer e te parabenizar por todo esse teu trabalho. Eu sei que, porra, não é fácil tomar uísque toda noite e conversar com os amigos, né? E andar de moto, né? Isso. E andar de moto, né? E cara, te agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar trocando uma ideia, né? Porra, a gente, na verdade, se diverte de falar de coisas gostosas. Exato. Né? Pô, é o nosso dia a dia, é o que a gente estuda, é o que a gente faz todo dia. Então é muito bom vir aqui e poder trocar uma ideia, né? Ó, a Dani tá aplaudindo ali, mas ela tá querendo com certeza que eu vá lá pôr as crianças dormir, ou fazer mamadeira, Dani, trocar fralda, aquelas coisas. Paciência. A Dani, eu tô falando pra Daniela, tá? Daniela, não Daniela, Daniela. Dani, muito obrigado por você emprestar o Dani pra mim, tá? Então, o acordo era 1 hora, durou 2, entendeu? Eu vou chegar mamado em casa, né? Eu tô em casa, né? Mas é que eu tô na churrasqueira. Chegar mamado em casa. Da churrasqueira pra casa, lá. A gurizada do futebol tem um ditado que o grande problema é quando você mama mamado, né? Você já tá bêbado e continua bebendo, né? Exatamente. Então, cara, como me faz falta esse futebol. Você vai fazer uma live sobre ciência e volta cozido pra casa. Mas isso que é o legal. Entendeu? Isso só acontece entre amigos, cara. Então eu te agradeço pela tua amizade, pelo teu convite. Tá? Perfeito. Obrigado. Foi muito legal. E vamos fazer essa das alavancas, cara. Como eu te falei, eu acho que vai ter eu, você mais 2. E eu vou pedir pra Dani assistir, né? Pra pelo menos ter público. Não, cara, mas é um assunto, cara. É demais. Cara. Talvez assim, ó, cresça o assunto, porque o tema que você... Talvez você não perceba o efeito que você tem sobre as pessoas. Eu sei disso, porque chega até mim. Mas, cara, talvez a gente comece com 200 e termine com a Dani, assistindo com o Edu, que é nosso parceiraço desde a faculdade. Porque o assunto é casca grossa, mas é muito legal. É um assunto pesado, mas de fato ele é muito importante para a clínica, né, cara? Muita coisa do que a gente faz, né, como que a gente faz porque a gente foi treinado e não sabe por que está fazendo, a gente entende nessa aula.
né? Exato. Então tá combinadíssimo, vamos falar assim. Fechou. Obrigado, irmão. Cara, eu vou encerrar aqui porque... Colega ali, ó, Gisele perguntou, o Eduardo vai divulgar, tá? Eu vou data aí, Gi, quando faço para saber... acompanha, como você faz para saber? Então, se inscreve ali, se inscreve aqui, põe no sininho. Tá? Valeu, velho. Acessa o Daniel Bonotto, Dr. Edu Moraes, que já tá aí, pode me ver. O importante disso é a gente estar próximo. Cara, isolados sim, sozinhos nunca. Meu irmão, isso aí. Muito obrigado. Valeu, velho. Obrigado. Fica com Deus. Falou. Beijão na Dani. Vocês também. Crianças. Obrigado. Bem. Tchau. Valeu. Valeu, galera. Valeu, tchau.